Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do PAcast. Sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, recados tradicionais de sempre, né? Sigam nossas redes sociais oficiais, @pacast.oficial e @phbabos. Nós estamos no Instagram, TikTok, Kawaii, Spotify e também no YouTube. Nos canais oficiais, Spotify e YouTube, vocês conseguem acompanhar nossos episódios na íntegra, né? Então não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, para todos os nossos vídeos, áudios aí, conteúdos chegarem para vocês em primeira mão e vocês não perderem nada. Quase todos os dias tem conteúdo novo aí para vocês, tá? Gente, mais uma vez quero pedir para vocês, né, indicarem pessoas, nomes que vocês querem ver aqui no PAcast. A gente está sempre de olho nos comentários, nos feedbacks de vocês e fazendo o PAcast para você que está aí do outro lado assistindo. Esse episódio de hoje é um episódio especial Container, patrocinado aí por essa grande marca que está com a gente, especial Container. Então, assim, são várias delícias que tem no Container. A gente vai conversar um pouco mais sobre Container durante o episódio também, tá? E para falar sobre a sua história, né? Hoje a gente está recebendo uma pessoa que é bombril. Ela é 1001 utilidades. Posso chamar ela de bombonzona, porque é assim que ela me chama. Quando eu chego na clínica dela, chegou um bombonzão, ou então uma artista de Hollywood, enfim. São várias as definições. Mas vamos lá. Já foi manicure, já foi princesa da Fenacem lá em 1900 bolinha. Agora eu entreguei a idade, porque eu lembro, eu estava lá, eu lembro do seu desfile. Enfim. Blogueira, posso dizer que ela é blogueira, porque tá sempre nas redes e não sei o que, não sei o que lá, pra cá, pra lá. Enfermeira, né? Tem uma clínica de estética muito bacana aqui em São Gotardo. Então, para ouvir a história e falar de vários assuntos diferentes, a gente tá recebendo aqui hoje a Vanessa Oliveira. Seja muito bem-vinda. Obrigada, PH. Esse bombril saiu no improviso, viu? Não ia falar isso, não tem nada disso aqui escrito. Bombril Pro Max. Posso dizer assim. Adorei a definição. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Fiquei até sem resposta no dia, né? Mas espero contribuir, né? Com aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aqui com vocês. Obrigada. Deixar sua história registrada pro PAcast, no PAcast, para quem acompanha nosso projeto. Sim. E é uma honra ter você aqui, fico feliz. Obrigada. Eu sei que tem muita história para contar, né? Muita coisa já aconteceu nessa vida, né, Vanessa? Nossa, e como? E como? Portanto, que o nosso resumo aí... Os tópicos de hoje são vários, assim, é do 8 ao 80, né? Ela falou assim, pega, talvez seja interessante a gente falar disso. Eu falei assim, do 8 ao 80, literalmente. Mas que bom. Mas fiquei feliz que você aceitou e fico honrado de ter você aqui com a gente. Obrigada. E eu sei que tem história boa para contar. Se Deus quiser. E assim, acho que você nem conhece essa marca, né, que tem aqui hoje, várias delícias do Container. Eu acho que você nunca deve ter ido lá, provavelmente. Quase não vou, sou suspeita pra falar. Nem foi você que trouxe essas coisas hoje, né? Não, era pra contar? Ai, já convidada já trouxe as coisas, já facilitou a nossa vida. Sou suspeita para falar do container, da qualidade, do que eu falo assim, que o container hoje, ele tem uma história, né? Ele é uma marca registrada dentro de São Gotardo. Então, só elogios. A gente, hoje mesmo, quando o pessoal da produção do PAcast, né, o PH, a Priscila, sempre que é Container, eles perguntam quem que vai ser o patrocinador de hoje. Aí fala Container e o pessoal já, não... Já sabemos. Faça bem aqui, porque tem Tempero do Chefe, que é só coisa boa também. O Container Café Bistrô. E vocês do Container, né? O Container com... Assim, é só coisa boa. Não tem como não passar bem, não. Quem não foi ainda tá perdendo, né? Exatamente. E assim, Vanessa, vamos falar um pouquinho sobre essa história do Container, né? Você tá lá dentro hoje, faz parte também, né? E são tantas delícias, eu acho que assim, além do ambiente confortável, tem muita coisa gostosa. Aqui tem alguns exemplos, né? O container, assim, eu falo assim, ladeano, né? Junto com o João. Então, a gente tenta trazer sempre aquele ambiente, né? Familiar, trazer algo diferente. A gente sempre pesquisa muito. Sempre quando vê algo diferente, fala, nossa, não para. A gente tá sempre aumentando a régua. Fala assim, isso aqui seria muito bacana. Então, assim, eu sou suspeita pra falar, de verdade. Os hambúrgueres tradicionais, que é muito maravilhoso. gostoso, E tem mais coisa pra vir. Drinks.
Eu sei que tem. E não para, não, né? Tem muita Então, coisa pra vir aí. você falou do ambiente familiar e isso é tão bacana porque é um ambiente que, assim, qualquer pessoa consegue ir, aproveitar com a família, com os Tranquilo. amigos, comemorar aniversário, sempre tem um show ao vivo acontecendo. Comemoração de empresa, né? Tomar. Final de ano. A Exatamente. gente tem muito essa demanda agora no final de ano, né? Reunir a turma. E é muito bom você chegar no lugar, comer, sair, sem Beber um preocupar. drink, tomar um show, Com certeza. tomar um. Como é que chama, gente? Milkshake. Milkshake. Nossa. E lá é uma tentação. É. É difícil fazer dieta nesse lugar. Ontem eu tava lá na clínica dela aplicando enzimas. Olha o que eu vou comer hoje. Ele não vai. Não vai É comer. pirâmide, né? A pirâmide que o Gabi falou. Joãozinho engorda, eu vou lá e. Fechando o assunto container, pessoal, além dos hambúrgueres, porque assim, é uma hamburgueria, né, Vanessa? Tem Sim. as coisas de petisco, né? Que hoje a gente tem alguns exemplos. A coxinha de frango defumado, é palitinho de mussarela? Palitinho de mussarela. O nugget que é de frango de verdade, não é esses de mercado. É diferente. É uma coisa nova. Ele é Então, diferente. assim, tem muita opção. A batata com pulled, que é uma delícia. Sem igual, Então, né? assim, a boca enchendo d'água só de falar. Mas quero agradecer o Container pela parceria, mandar um abraço aí pro Joãozinho, toda a equipe Container. E contem com a gente do PACast, que a gente continua contando com vocês. Com certeza. Vanessa, para começar oficialmente nosso bate-papo aqui, ó. Deixa eu só dar uma olhada no horário para ver quanto tempo que a gente vai ter aqui agora. Eis a questão. Vou pedir para você se apresentar com essas palavras. Olha, não te conheço, não sei quem é você. Quem que é a Vanessa Oliveira? Vanessa Oliveira, hoje eu sou enfermeira, né? Eu tenho especialização em enfermagem estética. Sou mãe. Noiva? Posso falar assim? Noiva? Nossa. Parece que não é noiva mais, né, menina? Não. Porque esse episódio tá indo agora ao ar 7h30 de uma segunda-feira, né? E parece que o casamento foi umas horas atrás, não? Oi. Hoje ainda sou noiva, mas no dia do daqui no episódio. dia já vai ter se deixado de ser. Ai, gente, essa história aí nós vamos contar um pouquinho mais pra Eu frente. já podia ter falado assim? Já, Não podia. tem problema Não tem não. problema não. Então tá Tem problema tudo não. certo. Tá tudo certo. Eu falo assim que eu sou. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito de fé, né? Assim, porque a minha base, eu falo que onde tem Deus, tem toda uma situação ali que você consegue superar, né? Então, sou filha da Cristiane, do Hércules, a Cris, como todo mundo chama, né? Ou Neguinha, para os mais chegados. A Cris, ela é um ponto de referência, uma rocha na minha vida. E hoje eu tenho a clínica, né, de estética, que é um sonho realizado. E tenho também a Sarinha, que pouca gente conhece, que é uma peça. Mini blogueira. Mini blogueira. E eu falo, ela é um presente de Deus na minha vida. Ela veio num momento, assim, de cura. Então, ela é um presente, ela é extremamente carismática, onde que chega, é aquela a mini maritaca. Então, ela é aquilo ali, ela é um pouquinho de mim ali. E você foi mãe jovem, né, Vanessa? Assim, com quantos anos? Eu fui mãe aos 19 anos. Então, isso pra mim foi uma surpresa, né? Porque não foi planejado, mas eu já estava namorando, né, com o pai dela. A gente tinha planos ali, mas não tão rápido. E na época eu estava no segundo período da faculdade. Então foi um baque, né? Porque o que eu precisei fazer? Eu precisei trancar o curso por 1 ano. E depois, no outro ano que eu voltei a estudar, a Sara estava com 8 meses. Então, nesse período aí da faculdade, eu tinha que conciliar entre casa, mãe, marido, na época, né? Estudos, trabalhar. Muita coisa. E eu chegava e eu fiz faculdade em Patos, eu fiz Unipan. Então, eu saía daqui de São Gotardo 4 horas da tarde e chegava 1 hora da manhã. E nesse período, eu fazia unha, eu era manicure. E para eu conseguir atender as minhas clientes até o horário do ônibus sair, eu tinha que começar às 6 horas da manhã. Então, foram muitas vezes que eu Então, você tinha saí. muitas clientes. Muitas clientes, graças a Deus. Eu falo que tudo começou com os meus alicates, meus esmaltes. E assim, eu tinha lista de espera. E eu tenho muito orgulho disso, dessa história, dessa parte, porque eu amo essa questão do cuidado, da manicure. Eu ainda faço a minha hoje. Então eu penso, ai, que coisa linda. Então, tudo que eu tenho, que eu conquistei até hoje, foi
como manicure. Que essa base eu nunca vou negar e eu tenho muito orgulho disso. Gente, é muita história, eu não sabia, né, desse seu lado do manicure, assim, às vezes a gente sabe, mas a vida vai mudando, as coisas vão acontecendo e a gente deixa de lembrar das Uhum. coisas, né? Ô, Vanessa, mas você já deu um apanhado geral aí da sua vida, vamos agora seguir uma linha cronológica, Vamos. né? Primeiro lá na infância, aliás, origens da Vanessa, você é sangotardense, Sangotardense. família também, Toda daqui. Na verdade, a família da minha mãe é de Brasília, mas eles vieram todos pra cá. A família do meu pai também são todos daqui. Então, sangotardense. e na infância, você já era vaidosa, já gostava dessas coisas bem bonequinha, menininha mesmo, como que era? Gostava. Assim, fui primeira filha, primeira neta, Ah, primeira bisneta, uhum. primeira sobrinha. Então já dá pra ter uma noçãozinha. Eu brinco assim que eu fui mimada. Nossa, que menina Tinha chata, tudo que tinha. pirracenta. Aff. Então, eu brinco assim, a pirraça é até hoje, só mudou o estilo da pirraça. Mas eu tive uma infância muito boa, muito boa. E aí vieram, né, os outros primos. Então era tudo muito próximo, né? Então foi muito bacana. A minha mãe, a minha avó, sempre muito presente. A minha avó é meu xodó, né? A avó Rosa, todo mundo conhece ela assim, carinhosamente. E dessa parte, questão de primeiro, eu sempre tive essa dificuldade, sabe? Fui primeiro um pouquinho mimada. Não adianta falar que não é, Era né? bastante, no caso. Era bastante. Tinha Então tudo que foi algo queria. que eu tive que quebrar depois de adulto. Então eu falei, opa, não é desse jeito. A vida não é assim. É assim, querida. Uhum. Não é tudo de mão beijada. Meu tio, nossa, ele dava o mundo. Dá ainda, né, por mim. Mas eu falo assim que foi muito bacana. Mas eu gostava muito de brincar de carrinho. Dá pra acreditar? Carrinho? Carrinho. Adorava carrinho. Não gostava de boneca. Eu gostava de carrinho. Engraçado, eu achei que você ia Não, falar que você é era toda fofa, toda perfil, menininha. né? Não, Mas assim, sempre arrumadinha. Eu parecia um você pomponzinho. era mais amiga de meninos do que de meninas? Sempre fui muito amiga de meninos. Os meus amigos da escola, do colégio, sempre foi a turma dos meninos. Adorava. Eu falo assim, gente, época de colégio, não tinha igual, não. A turma, assim, de colégio não é a amizade que a gente tem no colégio, não é a mesma amizade que a gente tem, por exemplo, faculdade. É Tem as diferente. pessoas que marcam, mas é diferente. Gente, colégio é bom demais. Nossa. Eu tenho bons amigos até hoje, assim, dessa época. Nossa, Inclusive, essa semana eu recebi um convite de um casamento de uma dessas amigas da época lá da de escola. Então, escola. assim, faço questão de estar presente, vou pra onde for, porque é Nossa. especial, né? É uma época que a gente carrega. É. São pessoas que a gente leva, né? Assim, e é muito bacana. A gente, na época de escola, assim, é mais ou menos a mesma idade. Eu lembro de você na escola. Eu Você acho deve que ser um homem mais velho, se eu não estiver enganando. Enganando. eu acho que mais um pouquinho. É? Eu acho. Que ano que você formou? Colégio? 2017. Foi o mesmo ano do concurso da FNASEM. 2017? Tá 2017. doido? Eu formei em 2013. 2012. Você tá errando muita conta. Tô não, PH. Seu concurso não foi em Não, 2017 2017 nunca. não, 2011, perdão. Nossa, 2017, 2018 eu formei na faculdade. Você formou em 2011. 2011 no terceiro ano e 2017 Na faculdade. na faculdade. 2017 para 2018. Isso. Ah, não, nossa diferença é de um ano. É. Eu lembro de você na escola. Eu formei em 2012. Então foi bem Você que você pertinho. formou em 2017, Nossa, deu um bugão aí na sua cabeça. buguei aqui, gente. Meu Deus do céu, o TDAH bateu. Mas foi isso mesmo. Então, assim, tímido não era não, né? Porque foi até a Não, princesa da FENACEM. não. E eu lembro Sempre disso com o gostei. pernão de fora, gente. Nossa, o Ciro Lembro tinha um direitinho. rasgo. Ele tinha uma fenda imensa, aquele frio. Na época, Eu o lembro. parque ainda não estava estruturado da forma que é hoje. Então, o palco era alto, a passarela, né, era alta, as arquibancadas ainda não eram cobertas. Gente, um frio. Mas, assim, no nervosismo você acaba não sentindo. E aquele vento batia, assim, o vestido só abria. Ou eu Falei lembro assim, direitinho disso, acredita? não.
Porque minha mãe torceu por você. Mesmo? E ela achou, assim, o máximo você desfilando. Que você desfila bem até hoje, né? Assim, na Marshmello, por exemplo, que eu sempre vejo você desfilando. Dá um nome. Entrou a Vanessa, Nossa Senhora. Desfila muito bem, Gente, muito bonito. obrigada. Então, na época eu lembro, assim, chamou atenção. Nossa, foi muito bacana, foi uma época muito boa. Acho que é uma Foi o ano que experiência, a né? Juscelene ganhou, não Foi foi? o ano que a Jo ganhou, isso. Que no meu ano foi eu, a Juscelene e a Bárbara. Bárbara Almeida. Ah, Eu acho sim. que hoje ela não mora aqui em São Gotardo mais. Mas é Verdade. uma experiência muito bacana quando as meninas falam assim de vou tentar. E sempre tem aquela turma, né? Ai, não vai, é muita exposição. Gente, mas se tem vontade, vai. Porque eu acho que tem que ter essa experiência. É tão bom, sabe? É corrida, é cansativo, mas é algo assim, é uma experiência muito bacana, né? A questão. E você aproveitar aquele momento, a sua juventude. E você tinha esse sonho de Sempre candidatar? gostei, sempre quis. Sim. Mas aí acho que foi uma questão assim, quando foi chegando aí, acho que eles aumentaram a idade, teve uma época, né? Então eu já tava com 17 anos. Então eu já tava na data, na idade limite. Falei, vou. Eu fui. E fiquei entre as três, e na época eu fiquei em segundo lugar. E aí depois da FENACEM eu lembro que eu fui pro regional. Fui para um concurso regional, ainda fiquei também em terceiro lugar na época. Aí depois disso eu parei. Ah, você foi pro Miss Eu ainda. ainda fui para um outro concurso. Mas aí eu falei, não. Que aí veio, no- terminou o terceiro ano, aí já veio a faculdade, então já não dava mais pra seguir. Você já não queria essa carreira de modelo. Não, acho que naquela época lá já tinha encerrado ali. Encerrei por um breve período. Qual que é a sua maior memória dessa época, assim? Nossa, a questão a quantidade de festas que tinha na cidade. Eu não sei se você lembra. Era diferente? Ai, a do Sesc, Cenourão. Tinha muitos eventos pra gente ir. Muitos discursos pra fazer. A mostra culinária. Então, eram muitos textos que nós tínhamos que decorar. Então, isso era uma pressão muito grande. E eu acho isso muito bacana porque aquilo ali te preparava para o dia. Quadrilhas, todas as quadrilhas nós estávamos ali presente, Arraial do Sesg, esses que eu citei para você, nós estávamos em todos os eventos. Então, ali é uma oportunidade, né, de você conversar, conhecer pessoas. Quem quer seguir essa carreira, você acaba conhecendo aquilo ali, abre portas. Então, é literalmente aproveitar o momento E a mesmo. comunicação que você às vezes aprendeu ali, né? É Vai pra vida. importantíssimo, é importantíssimo. A questão, assim, até mesmo de você saber lidar, perder. Eu fiquei muito feliz de Jocelyn ter ganhado. De coração, assim, porque ela é maravilhosa. E Linda. ela passou, assim, um período, assim, complicado durante o concurso, né? As pessoas, às vezes, criticando, humilhando. Então, assim, quando ela ganhou, eu falei, merecido. Muito merecido. E isso eu falo assim, não, e ela é uma Barbie, nossa, eu É vejo ela e linda. falo assim, meu Deus, que mulher bonita, meu pai eterno. É, então você recomenda para as meninas participarem hoje em dia? Recomendo. Eu recomendo. Se tem vontade, tem que Quem ir que era que sim. organizava na época? Na época era o grupo da D100. Hum, Na minha acho que hoje época não tem a desse era, mais. eu acho que não. Na minha época era a Thelma Terceiro, a Rafaela Leopoldino, a Bruna. Vê se eu tô lembrando de mais alguém. Lourdinho. Não, a Já Lourdinha tinha já tinha saído. saído. Que eu tô lembrando são essas, mas tinham mais pessoas envolvidas. Elas eram um grupo de mulheres. Você deve ter lidado com críticas na época, porque o pessoal Muito, fala, né? Até hoje, tudo que a gente vai se muito. expor, não tem como, né? Ah, feia, nossa, credo, E nossa. você lidou bem com isso? Sim, porque assim, quando você se abre para participar de um concurso como esse, você já tem que estar preparado, que você vai receber críticas e elogios. Você tem que saber lidar com isso. Nossa, eu vou morrer e tal. Lógico que a gente fica muito magoado com algumas coisas, porque tem pessoas muito maldosas. Mas isso não significa que você tem que baixar a cabeça. Mas é entrar e saber lidar com a situação, né? Que vai ali, que vão aparecer, né? Situações até mesmo de salto, desfilar em lugares assim que você fala assim, completamente despreparado. É sair pleníssima. Se cair, levanta, continua andando. Então, eu acho que é uma experiência muito bacana. Aconteceu algum deslize desse, assim, de às vezes Não, cair, alguma coisa assim? mas quase.
Quase, porque eu lembro que na nossa época a passarela era muito alta. Então ela era de. Você via os sinais das madeiras assim. E o nosso salto era altíssimo E fino. e fino. E ali você tinha que ter um jogo de cintura ali extremo. Mas saiu tudo bem, deu tudo certo. Foi lindo. Eu acho que você tem. É marcada, né, na história. Acho que muita gente deve lembrar de você. Eu tenho os vídeos até hoje. Eu olho assim, eu falo assim, nossa, que tamanho de perna. E as pessoas comentam com você, assim, até Comento. E hoje. tem muita gente que não sabe. Às vezes, quando É, eu posso, eu falo assim, meu Deus, você foi? Fui. Mas, meu Deus, tô é. velha. Assim, agora que eu tô velha. Mas é muito bacana. Então, depois desse ano, você formou junto com a FENASCEM, de certa forma, né? Foi No mesmo praticamente junto com a ano. FENASCEM. E aí já entrou na enfermagem logo de cara? Já, aí eu lembro que eu prestei um vestibular, prestei o Unipam, só que a minha dificuldade da questão do particular era pagar a mensalidade. E aí eu fiquei naquela, falei, eu não quero fazer a federal, no caso aqui a gente tem a UFV, mas não tinha nenhum curso Te atrai, né? exatamente. E eu falei, mãe, e eu e minha mãe, assim, sempre nós fomos muito ligadas uma com a outra. Eu falei, mãe, eu vou prestar o vestibular, se tiver que ser, vai ser. Eu sei que a gente não tem condição. Fiz o vestibular, passei. E aí? Vai fazer a matrícula como? Cara, eu lembro como se fosse hoje. Chegou até no último dia de realizar a inscrição, era numa sexta-feira. A mensalidade inicial era R$ 747. E aí chegou quinta, eu falei, mãe, ano que vem a gente tenta de novo. Porque não adianta, porque nesse período, nessa época, meus pais já estavam separados. Meus pais separaram quando eu tinha 15 anos. Então, o que a minha mãe ganhava era para as despesas da casa. E o que eu ganhava, eu tinha que me virar ali com as minhas coisas, ajudava da forma que podia. E nessa época, eu já fazia unha, eu comecei a fazer unha com 12 anos. Sempre eu trabalhei muito cedo. Já fazia unha, só que eu trabalhava num escritório de uma seguradora. Eu trabalhava no escritório durante a semana e final de semana eu fazia unha. Só que assim, era muito pouco pro que a gente precisava para pagar a mensalidade. Não é só É toda uma despesa ali. comida, né? Um Tudo. lanche. Não sei se seu curso tinha coisas para comprar, por exemplo, livro, Ai, equipamento, alguma coisa assim. não, assim, não como odonto, né? Que pode comer, Posso? pode, fica à vontade. Desculpa, hoje eu tô até constrangido aqui, porque senão eu já tinha comido 10. Não adianta, eu te aperto, você me conta. Tô brincando. E aí eu lembro que chegou na sexta-feira, é até engraçado. Chegou na sexta-feira pra gente fazer a inscrição. Minha mãe trabalhava na academia na época. E aí ela me ligou 6 horas da manhã. Ela entrava às 5h40, 6 horas da manhã. Ela, Vanessa, arruma que na hora do almoço nós vamos lá em Patos fazer sua matrícula. Eu falei, quê? Eu tava meio dormindo, né? De manhã no processo. O HD não funciona, nada. Eu falei, mãe, como assim? Né? E ela pegou e falou assim, até engraçado, eu acertei a quina da Mega Sena. E o valor da quina da Mega Sena era R$ 747. Eu falei, mas você tá brincando comigo, né? Ela falou, não, pode arrumar as coisas que nós vamos fazer sua matrícula. Eu falei, tá, nós vamos fazer a matrícula e os outros meses. O primeiro mês é tranquilo. Ela só falou assim, Deus vai prover. Só vamos. Peraí que eu tô engolindo. É. Não, é engraçado, né? Eu falei assim, gente, e ela não era de jogar assim, O mesmo valor? o mesmo Exato. valor exato que ela ganhou acho que era a quina da Mega, acho que era a quina, né? Acho que é. Quina, Depende. quadro, eu não Quadro, lembro. quina, depende. Eu não tenho muito tempo pra Depende jogar. do valor acumulado, É. né? E era o valor exato, PH. Eu falo, meu Deus. E aí, beleza, eu fiz a matrícula. E aí, chegava no dia da mensalidade, era aquela loucura. Falar, e aí, fazer vaquinha. Juntava minha avó, meu avô, eu juntava com aquilo que eu tinha. Porque o que minha mãe ganhava era pra despesa de casa. E meu pai não dava muito suporte pra gente em Isso a gente relação... tá falando de 2012, né? Isso em relação a 2012. E assim, a questão do suporte do meu pai foi muito pouco. Então eu não podia ter aquela certeza. E aí juntava, e aí foi até que eu fui fazendo inscrição de bolsa, e ganhei bolsa. Quando chegou no 5º período da faculdade, eu falei, não, vou ter que fazer um FIES. Aí, na minha época, ainda tava menos difícil de conseguir, eu fiz um FIES, metade do curso, 50%. Eu ainda pagava ali por volta de 400 e poucos reais. Isso, assim, fora as despesas, né? Porque enfermagem
é uma carga muito grande de estágio. Então, nossos estágios começavam no 5º período. Então, tinha dia que eu tinha que ir para Patos, ficar lá o dia todo, Você não chegou a 2 dias da mudar pra semana. Patos, não? Não mudei porque eu já tinha a Sara. Ah, Então, eu estava casada na época. E aí, quando eu comecei a faculdade, passou um período, minha mãe montou o salão e eu fiquei só com as unhas. E aí eu saí desse escritório onde eu estava e fiquei só com as unhas. E eu falei, meu Deus, vou largar um salário fixo, né, e começar com as mas às unhas e vezes você foi aquilo conseguia ali. ganhando mais do que... Sim. E até mesmo conciliar horário, né? Essa questão de liberdade de horário quando você mesmo trabalha com a sua agenda é mais fácil. E aí foi assim, aí chegou no 5º período, 6º, 7º. Quando foi chegando pros últimos PH, que eu falava assim, eu falei, meu Deus. Aí eu falo que a minha faculdade ela foi uma prova de fé, do início ao fim. De você ter que lidar. Às vezes eu chegava em casa, a Sara tava doente, com febre. Chegava em casa cansada, 1h da manhã ainda, ter que, né, ter aquela desenvoltura de mãe, passar o resto da noite acordada, no outro dia tá ali, agarrada, no outro dia Durante a cedo. faculdade, seu ex-marido ficava com ela. Ficava com ela. E aí ele trabalhava até 7, 7 e pouquinho. Minha mãe ficava com ela até esse horário. Ou ela ficava com a mãe dele. Tenho até hoje muito suporte da família do pai dela. Eles são muito presentes. E aí, no último período, eu já estava assim, num extremo cansaço. Eu tinha engordado ali quase 15 quilos. Nossa. E TCC é aquela coisa louca. Então, eu chegava em casa, eu não sabia se eu lavava roupa, se eu cuidava da Sara, se eu arrumava a casa, se eu estudava, se eu fazia TCC. Eu não sabia. Eu cheguei num cansaço, assim, extremo. Mas eu falei, agora eu tenho que acabar. Eu falo, o dia que eu peguei o diploma, eu falei, eu não acredito. Ou são lutas que a maioria das pessoas não percebem, né, Não, Vanessa? não percebe. Não vem assim, porque imagina, ontem mesmo eu tive um insight desse. Ontem foi o dia que saiu o meu episódio, então eu tava todo acelerado, né? Ligado, assim, Aham. acompanhando, vendo os comentários. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que assistiu. O episódio número 100 foi com essas pessoas aqui. Quem, quem, quem não assistiu, assistam, né? Contei um pouco da minha trajetória. Mas voltando no que eu tava contando, é... fui longe agora. Me perdi. Ah, ônibus da faculdade. Eu tava acelerado e então não dormia, né? Isso 00:30, mais ou menos, escuto o ônibus chegando. E eu não sei se era o meu da UFV ou se era o do Unipan. Mas assim, é uma luta, porque imagina, né? O seu caso com filho ainda, chegar 1h da manhã em São Gotardo. Para muitas pessoas no outro dia cedo tá trabalhando, Exatamente. né? Já é Não é difícil fácil. solteiro. Agora com Imagina essa. casada com filho. Pequeno ainda, não é um filho normal, é um filho pequeno. Eu voltei a estudar, ela era um bebê ainda. Mas foi algo que eu não abri mão. Eu falei, eu quero fazer e eu vou até o fim. Aí, assim, é até legal falar, porque ainda bem que você teve o suporte, né, Sim, das pessoas, da sua família, da família do seu ex, dele também, né? sim. Porque acho que sozinha é quase que Não impossível, né? daria, não daria conta. Então ela sempre foi muito a Sara sempre ficava muito na casa de um, na casa de outro. Então ela é super, E ela era tranquila, uma bebezinha tranquila? muito tranquila, PH. Que bom. Muito tranquila, dormia horrores. Eu achava o máximo. Eu levava ela pro salão cedinho, ou ela dormia no chiqueirinho, ou no carrinho, ficava ali a parte da manhã todinha comigo. No horário do almoço eu parava, dava banho, dava almoço e voltava pro salão. E até que aí ela chegou na idade de colocar na escolinha, foi melhorando, mas ela sempre ali comigo, o tempo todo, Você o tempo trancou o todo. curso mesmo só nos primeiros meses, né? Foi, eu engravidei em setembro, se eu não me engano, setembro, outubro, e aí eu finalizei esse último ano, só que eu falei, gente, ir pra Patos, voltar de barrigão, passando mal, falei, ai, não vou animar. E aí eu tinha casado recentemente, aquela dificuldade, né? Então, assim, já era um pouco complicado. Falei, eu vou trancar, eu vou esperar esse momento, vou esperar ela nascer, e aí depois eu volto. Se for da vontade de Deus, eu vou voltar, mas eu vou fazer de tudo pra voltar. Então, eu esperei um ano, no ano consecutivo eu voltei a estudar. Você falou que sua faculdade foi uma prova de fé, né? Do Pensou em início ao fim. desistir Várias em muitos vezes. momentos? Principalmente quando eu peguei a escala de estágio. Que eu falei, meu Deus, porque manicure ganha por unha. Eu vou ter que tirar um dia, 2 dias ali da semana para eu poder parar, para eu fazer os estágios. Tô deixando de ganhar, lógico, óbvio, ainda ter que gastar. Mas eu sempre tive anjos na minha vida. Eu tinha uma amiga em Patos,
Então eu ficava na casa dela, nunca me cobraram nada, pelo contrário. E aí os pais dela sempre, o dia que eu não ia, eles até perguntavam, falavam assim, cadê a Vanessa, que não veio? E aí eu ia fazer a unha delas. Então, assim, era a forma que eu tinha de retribuir, né? E agradecer a Deus pela vida deles, porque eu falo assim que eles foram anjos na minha vida. Então, assim, a Rafa, a Riane, a Rogério, o Rio, então, assim, eles foram anjos na minha vida ali. E os Foram estágios tinham que ser em Patos. os estágios tinham que ser em Patos. A gente fazia estágio no Hospital Regional de Patos e nas unidades básicas de saúde, SAMU, então sempre direcionada ali com o Unipam. Então não tinha opção de fazer aqui em São Gotardo, então eu tinha que ir. Por isso que muita gente muda, né, pra lá. Exatamente. Porque é mais fácil. Então, assim, por mais que seja, e eu tinha um grupo, o meu grupo de estágio era sempre das meninas de fora, que moravam fora. Então, para facilitar a nossa vida, a gente dava um jeito de organizar os estágios, a faculdade também ajudou muito a gente com isso, de programar os nossos estágios sempre para um dia inteiro. Então, a gente fazia estágio de manhã, de tarde, à noite em aula, para não precisar ir mais dias durante a semana. Então, teve O essa. negócio foi pauleira. E como? Ô, Vanessa, deixa eu te perguntar, por que que você escolheu enfermagem? Eu não te perguntei quando você saiu ali do terceiro ano, essa decisão já estava tomada, parece. Sim, eu sempre. Eu brincava com a minha mãe e falei assim, mãe, eu quero uma profissão que trabalhe de branco. Eu brincava assim. Mas eu sempre gostei desse cuidado, sabe? Do tá perto, de tentar contribuir com aquilo que você tem. Da mesma forma ali, manicure. Eu amava na hora que os clientes olhavam assim, nossa, parece que o humor mudava. É o cuidar do É o próximo mesmo. cuidado. Então eu sempre gostei disso. E eu falo assim que a enfermagem, ela é a minha paixão. Ela é a base que eu tenho, aprendi muito, precisei mudar muito para entender o que é enfermagem, que a enfermagem é se doar, né? Eu brinco assim que a maioria das pessoas fala, a enfermagem é linha de frente. Enfermagem não é só linha de frente. Enfermagem, ela é o coração de qualquer unidade de saúde que ela esteja. Tira a enfermagem da UPA, do hospital, de uma clínica. Para! O setor para. Então, e eu vejo aquilo ali que é lidar com vidas. De você sair de casa, deixar às vezes os seus, para você cuidar de alguém que você nem conhece, né? Então, assim, a gente brinca assim que é a lamparina, né? Que o símbolo da enfermagem é uma lamparina. É você levar a luz onde tem uma escuridão ali, onde tem dor. Não tem nada, tipo, pra mim, assim, não tinha nada melhor. Às vezes chegar no quarto, e era desse jeitinho, do mesmo jeitinho na clínica, era no hospital. Vai lá, falava assim, Vanessa, tá no hospital. Ah, gente. E aquilo ali mudava, sabe? Eu sempre trouxe isso Sempre foi muito comigo. animada. Sempre trouxe isso comigo, a questão de... Esse dia atrás eu até postei um videozinho. Eu tinha um pacientinho que ele não deixava ninguém fazer medicação. Eu falava, se eu te der um chocolate, você deixa? Mas com autorização da mãe. Pode? Ela, pode. Aí eu chegava com o chocolate. Falei, agora o remédio, beleza? Ele, beleza, tia, pode fazer. Então, assim, eu sempre tive essa desenvoltura contra negociações. Então, eu sempre tive essa desenvoltura. E eu sempre gostei desse cuidado mesmo. E eu acho que é uma área muito linda. Eu sou suspeita pra falar. A sua fala que deixou claro esse amor pela enfermagem, não tem como. E que legal, né? Ver você tão apaixonada, porque às vezes são profissões desvalorizadas, né? Pela maioria Muito, das pessoas. muito. A sobrecarga emocional, física, PH é muito grande. Salarial. Muito. A nossa briga salarial da enfermagem é até hoje. Então, é algo assim que me deu uma base muito boa para eu entrar para estética. Porque quando eu formei, a enfermagem estética ela ainda não era muito reconhecida, não tinha muito embasamento, não tinha muitas legalizações, não tinha muita coisa autorizada dentro do Corém, do COFEM, que são os nossos conselhos. Então, era um curso muito cru, digamos assim. Você pode, mas você pode ir só até ali. Então, ninguém fala, vou encarar um curso desse que eu não posso fazer nada. E aí eu fui pesquisando a questão da troca, né? Digamos assim, da enfermagem para a enfermagem estética foi justamente essa questão, principalmente de horário, né? Porque como eu trabalhei a vida inteira, por exemplo, com unha, então eu sempre organizava minha agenda. Se eu quisesse sair, eu tinha aquela liberdade de horário. Então, acaba que quando você tem um emprego fixo, você tem uma responsabilidade ali naquele local. É diferente. Então, quando você passa parte da sua vida trabalhando de uma forma e você acaba que você meio que prende
Aquilo ali te fala, nossa. E eu sempre inventando. Ai, tô muito parada. Tem alguma coisa me cutucando, eu quero algo mais. E assim, mas sempre ali dedicando a enfermagem. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no hospital, depois de formada, ainda continuei com as unhas. Eu só parei com as unhas quando eu precisei montar a minha sala, né, de estética. Eu tive que abrir os horários, né, para Para estética estética. e reduzir com as unhas. Mas foi assim, um luto. Você tava pegado ali mesmo. Nossa, foi um luto, foi muito difícil. É porque foi onde tudo começou, né, Vanessa? Tudo começou. Eu tinha cliente que estava comigo há 12, 14 anos. Então, assim, até hoje elas me mandam mensagem, nossa, Vanessa, volta. Eu falo assim, um dia eu vou fazer um dia, um manicure day. Falo assim, meu Deus. Lá na clínica E- não tem, não? Na não, sua? não tem, não tem. E assim, foi um processo mesmo. E aí, eu falei, mãe, vou conversando com todo mundo, eu falei, eu vou engatar aqui. Porque agora já tá mais regularizado, já é mais conhecido. Mas até mesmo para as pessoas entenderem que existe a enfermagem estética foi um desafio, porque aqui em São Gotardo acho que eram uma ou duas formadas na época que eu formei. As pessoas ficavam assim, Tem mas o que? alguma outra que atua hoje? Aqui em São Gotardo Não precisa falar tem. nome, não, mas tem. Tem sim. Tem. Que eu conheço são mais duas formadas nessa área. Mas que atua mesmo fielmente é só uma. Entendi. E aí eu falei, vou. Falei, eu vou. Tá me cutucando, tá me coçando aqui, eu tô pesquisando esse negócio, tá me chamando e eu vou. E aí eu comecei a pós-graduação, eu fiz a pós na unidade Nepuga, em Uberlândia. Era sempre uma vez Pulga? Nepuga. Entendi assim, Unipuga, que isso, gente? Unipuga? Nepuga. Nepuga. E aí era sempre um final de semana no mês. E fiz a pós-graduação, no meio da pós, pandemia. Menina, foi tudo junto. Foi tudo junto. E aí aquela loucura, né? De pandemia, a enfermagem liga de frente, paralisa a pós-graduação, ficou tudo paralisado, somente aulas online. Mas a gente precisava da prática, né? É, estética, como Não tem que. como, é igual a enfermagem EAD, eu sou completamente contra, não tem como, não tem como. Enfim, é uma opinião assim que eu acho que como que você lida ali por trás da tela? É impossível, você tem que ter aquele contato, você tem que lidar com a urgência, uma emergência, você tem que ter o contato com o paciente, aprender a funcionar, aprender, né? Porque quem coordena o plantão é o enfermeiro. Você tem a sua equipe ali de técnicos que são, assim, a sua base, mas quem puxa a equipe é o enfermeiro. Então, pra mim, não vejo justificativa nenhuma. Mas enfim, isso é uma. Tá tendo muita mudança no Mac, né? Às vezes. Tá, mas é uma luta essa questão. Para quem é técnico, eu acho até bacana. Para quem já é da área. Mas agora uma pessoa começar uma enfermagem EAD de cara, sem nunca ter tido uma experiência em hospital nem nada, eu acho pesado. Acho complicado. Mas enfim. E aí eu comecei, e aí paralisou por causa da pandemia. Pandemia, aquela loucura, né? Enfermagem na época da pandemia, eu Você tava trabalhando. tava. Na época eu trabalhava na UPA. Então, assim, linha de frente mesmo, triagem, então tudo muito novo. Muito novo. E ali nós vivemos experiências assim, PH, eu não consigo contar. Então, assim, de você ter que lidar com familiares de colegas seus, né, o pessoal, e aí veio aquela faixa, né, aquele período que começou os óbitos em massa, né? Teve o pânico da pandemia, mas teve a época do óbito. Então, pessoas que a gente conhece, assim, vizinhos, colegas de mães, né, familiares. E isso para nós foi muito difícil. Eu lembro que chegou um período que o que aconteceu? Nós éramos 4 enfermeiras na UPA, dos dia e dos à noite. Eu sempre trabalhei noturno, porque de dia ou eu tava na unha, ou eu sempre preferia esse trabalho noturno. Uma das enfermeiras quebrou o pé e a outra, a mãe dela foi a óbito, então ela ficou aquele período, né, mais reclusa. Eu lembro que ficou eu e uma outra enfermeira. Eu trabalhei 15 noites seguidas para não deixar a escala desfalcada. A enfermagem eu acho muito bonito isso, porque se tem um plantão para cobrir, eles Pessoal estão lá, some. eles se dobram. É a única, eu falo assim, que é a equipe que você pode chegar em qualquer unidade que tá lá 24 horas. Então, assim, e faltou, porque a gente sabe que se eu não for, o colega A, B e C, ele vai ficar sobrecarregado.
não vai dar conta. E ele, às vezes, tem outro período, tem outro trabalho para lidar. A enfermagem nisso é maravilhoso. E é um grande apoio, né, para os médicos, né? Muito, muito. Eu falo assim, é uma equipe. É uma equipe. A coordenação do plantão vai muito da equipe. Porque, e eu brincava assim, eu falei, gente, o plantão é a cara do enfermeiro. Então a Flu era, E falava assim, gente, se o enfermeiro é desorganizado, o plantão dele é desorganizado. Ele não consegue é um situar a enfermeiro por equipe. plantão? É sempre assim? Hoje mudou um pouco na UPA, mas cada plantão tem um enfermeiro. Um enfermeiro e a equipe de técnicos. Na UPA, acho que já tá mais direcionado uma só para triagem. Se eu não me engano, acho que tá assim, porque já tem um tempinho que eu saí. Mas na minha época era um enfermeiro por plantão. E é pouco. Para demanda aqui de São Gotardo Sim. ainda era pouco. Agora estão aderindo aí, estão fazendo mais contratações. E precisa, né? Porque São Gotardo lá vai só crescendo. Você falou da pandemia, as pessoas perderam um pouco da dignidade na pandemia, né? Eu tava pensando nisso hoje mais cedo também. Como ontem o episódio mexeu muito comigo, eu fui buscar memórias. Consegui achar aí um celular da minha Eu mãe e vi, destravei esse celular. E uma das. Eu até postei, não sei se você chegou a ver. Ela com a prima dela. eu vi. É, o dela foi na A pandemia. Carmen É, foi na pandemia e foi assim uma coisa muito triste. eu lembro. O velório, não teve velório, na verdade, né? Todo mundo indo pra porta do Tinha cemitério. como. Ai, foi uma época assim. Nossa, PH foi horrível, horrível. E aí as pessoas, os próprios profissionais começaram a adoecer, né? É, adoecer e ali, aquilo ali, e o serviço, né? Tudo ali triplicou. E o medo, a gente também Você tinha chegou a medo. pegar? Se eu peguei, eu não lembro. Eu acho que eu não sei. Às vezes O não meu, deu o meu, tempo, né? não, eu não tive o teste positivo, a tomografia para precisar fazer. Se eu peguei, passou Eu acho que eu despercebido, peguei mais de uma realmente. vez, mas assim, aqui a primeira vez, chegando de uma viagem, eu tossia demais, assim, uma tosse, não sentia dor, nada, mas uma tosse, assim, aquela tosse parecendo que eu tava, nossa, Nossa, eu acordava, aquela tosse horrorosa, a Deus me dor livre. no Que peito, nas situação. costas, o corpo Tem lá no alguma chão. memória marcante, assim, alguma história que te marcou dessa época? Nossa, são vários. Eu falo que o que a gente vê, né, numa urgência e emergência PH, as pessoas não têm noção. Porque o que acontece dentro das salas, você ele ficar 40, 50, 30 minutos massageando o paciente. E ninguém Pra ele vê, voltar. quase ninguém vê, sabe? Então, assim, você vê a equipe, uma sincronia. Eu tinha uma equipe ali da UPA que era. Eu falava assim, meu Deus, era bonito de ver. E assim, eu tenho orgulho de falar deles. Porque eu sei que tem situações e situações, né? Nem todos os profissionais são do mesmo jeito, mas ali uma morte assim que marcou muito pra nós foi, posso falar? Não, não pode, né? Mas enfim, Você de que uma pessoa manda, muito se você conhecida. achar Ah, que não, precisa. não. Assim, que a pessoa era muito ansiosa, tava muito ansiosa e ela ficava de olho no monitor. E foi a época do oxímetro, né? Acho que foi a época que todo mundo descobriu o oxímetro. E ela, Na pandemia. na pandemia. Então, qualquer alteração que ela via, ela, ai meu Deus do céu, e aquilo ali, aí juntava a ansiedade, a falta de ar, o Piorava o oxigênio, quadro. piorava o quadro. A gente via que as pessoas pioravam pela ansiedade. Então, isso doía muito, que a gente pedia calma, mas como que pede calma numa situação dessa? Entendeu? Então, assim, porque você tá ali com a máscara de oxigênio, precisando de ar, sabendo, vendo óbitos acontecerem assim, um atrás do outro e nada melhorando. Ué, como que calma? Aí eu lembro que as meninas tiveram que virar o monitor pra parede, pra ela não ficar vendo. Ela faleceu. E ela faleceu. Ela desceu pra UTI e infelizmente veio a óbito. Mas foi uma morte assim, foi uma das que mais me marcou. Também dessa mãe, dessa profissional nossa, porque sabe o que que é você abraçar o paciente e com aquele receio de falar assim, porque tinha os quadros de risco, né? Os pacientes de risco. E a gente já meio que sabia. Ah, paciente com tal e Já tal tava vendo doença, ali. né? Sobrepeso. Então era muito complicado. Se caísse na cama e chegasse a ser entubado, assim, a reversão era muito complicado. Foi uma Nossa, coisa assim, que terrível. época. Que época. Então, se abraçar o paciente, vai com Deus. PH, aquilo ali.
Essa frase pra mim mexe muito. Meu Deus, era assim, e você trabalhando, se desdobrando, cobrindo plantão, E trabalhando sem parar, 12, né? 36, 48 horas. Isso não foi só eu, não. Foi a equipe toda, a equipe da Santa Casa, a equipe da UPA. Então, eles, assim, eles têm meu Qual coração mesmo. qual é o maior desafio da enfermagem pra você? O desafio da enfermagem, Falando de enfermagem, se eu te contar que não é, não é? é algum alarme que tá disparado. Ah, Ambulância. é porque passa aqui na porta direto. Eu aqui, nossa, ambulância. Não, é um alarme. O alarme. De onde que é? Eu não vou cortar, não. Deixa aí, pega. Peraí. Não, e agora, Gente, que peraí. negócio é esse que o alarme meu aparece no telefone? O alarme ou é o da clínica, ou é o do bistrô, ou é o do container. Aí agora eu tenho que descobrir de onde que é. Meu Deus do É céu. assim que acontece, tá É assim vendo? que acontece. Aí fica tudo. Empreendedorismo É todos sobre protegidos. Pronto. Não, é não. Vou deixar você olhar com calma. Vamos cortar aí. Ativou e desativou. É o tempo que você, como se diz, do sensor te pegar, ele ativa. Então, Eu pensei que era o SAMU não passando. é não. É o meu SAMU particular. Meu Deus do céu. Ai, podemos continuar, pega? Podemos. Ai, vamos voltar aqui, Vanessa. Que eu achei que era o SAMU passando e não era, não. Eu tava te perguntando o que é o maior desafio da enfermagem pra você hoje, né? O maior desafio da enfermagem, sinceramente, eu acho que eu não vou dizer da enfermagem, só da enfermagem. Eu vou dizer de uma forma geral, né? Eu acho que o imediatismo das pessoas. Nós estamos numa geração drive-thru, né? A tudo dá tempo e a hora. Pra ontem. Então, para ontem. Então, ultimamente, o maior desafio é essa questão. Foi, chamou o enfermeiro, se não for na hora não serve, né? Então, às vezes a impaciência. Eu sei que o paciente está com dor, porque ninguém quer esperar com dor. Mas eu falo de uma forma geral, até mesmo um lanche. Ninguém consegue esperar um lanche mais, ninguém consegue sentar e esperar. Às vezes é uma coisa simples. E aí aquilo ali, às vezes a pessoa tá sobrecarregada, cansada, lidou com um plantão ali bombástico, tiro, porrada de bomba, e aí ainda tem, né, as pessoas que A humilham. família também, né? Você Tem, tá- tem pessoas muito incompreensivas, PH. Tem pacientes que são uns amores, familiares, assim, que você fala assim, que você carrega, que você tem lembrança. Mas tem pessoas que você fala assim, Senhor, me dá graça. Já teve um caso assim que te ofenderam, te humilharam? Já. Ah, me conta. Conto. E esse foi um dos motivos né, que eu optei sair da UPA. Porque ali a população é em massa, né? Então, ali é uma porta de entrada mesmo. E aí, os pacientes, às vezes, embriagados, né? Então, eu já fui quase agredida 2 vezes na UPA. Porque o que que acontece? Lá tinha uma ordem, não sei se ainda tem, de entrar um acompanhante por paciente. Porque chega um ponto que não tem como entrar a família inteira. Porque já tá cheio, já não tem cadeira ali para todo mundo. E eu sempre tentei levar à risca. Falava, gente, não vai abrir exceção para ninguém. Não vai. A não ser que seja um caso muito extremo. E aí, né, tem pessoas que não aceitam, bateram, me empurraram. E aí eu falei, meu Deus, isso foi uma, duas. Te empurraram? De empurrar. De empurrar. Eu vou fazer o que eu quiser. Eu entro aqui, eu sou fulano do paciente, eu sou tal pessoa do paciente, eu vou entrar assim. Gente, todo lugar tem regra. Por que que numa unidade SUS não pode ter? E aí aquilo ali te machuca muito. E quando as pessoas falam assim, sou eu que pago seu salário. Nossa, PH, aquilo... Gente, eu engolia seco. Eu falava, Senhor, o que é isso? Eu que Vai pago. lá. Falei, meu Deus, e são muitos que você escuta, sabe? Isso machuca. E aí foi chegando um ponto que eu fui cansando. Eu fui ficando estressada. Fui descontando em pessoas que não tinha nada a ver, né? Então eu já tava sobrecarregada, no auge do auge mesmo. Mas eu aprendi muito ali. Muito, muito. A questão, assim, eu falo que
tem perfis e perfis, né? Um perfil de um enfermeiro, por exemplo, de uma unidade básica de saúde, não é o perfil de um enfermeiro de urgência e emergência, né? E tem quem goste. Ainda bem que tem. Eu já não tenho perfil para UBS. Eu acho que eu não daria conta. Eu brinco assim, eu não dou conta de ser enfermeira. Então, assim, eu tava junto ali. Eu tava ali com a minha equipe. Se precisasse, eu sempre ajudei. Isso aí, como se diz, os meninos são prova disso. Eu sempre ajudei, sempre estive ali. Então, foi um aprendizado muito grande, porque a faculdade, ela te ensina o caminho das pedras, mas a prática é no dia a dia. Você funcionar, você aprende, né, entre um colega e outro, mas na hora da emergência ali, que isso? Na linha do negócio. É uma que coisa acontece. assim, e é aí onde você precisa da equipe, de entender que todos fazem parte daquele processo, né? O médico, o enfermeiro, o técnico, o porteiro, a pessoa da recepção, todos eles, a faxina, as meninas da limpeza, gente, são assim, as que garram pesado ali, tá tudo sujo de sangue, de mais coisa, e elas Cada estão cena, ali. né? Então, assim, todos ali têm o seu valor, a cozinheira, a copeira. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial por todos eles. E isso foi muito marcante pra mim. E eu brinco assim, eu falo assim, gente, Seu olho eu, até eu, brilha, vai. gente, eu adoro. Só que aí eu fui cansando, e eu vi que eu já tava saindo de mim. Eu falava assim, não, eu não quero. E aí foi quando eu tive a oportunidade de ir para um hospital particular aqui da cidade. Então, assim, eu vi que era mais tranquilo e tudo, mas eu sempre tive uma paixão ali, né? Na UPA, nas situações. Mas me trouxe uma base muito boa para quando eu vim para esse hospital. Porque Você a brincou outro dia, segurança. sou cria do SUS. Eu sou cria do SUS. Literalmente, eu sou cria do SUS. Eu sou cria do SUS. Eu comecei a trabalhar na Santa Casa quando era tudo junto. Santa Casa, UPA. E aí desmembrou, eu subi junto com a UPA. E aí, quando eu desci para esse hospital, a base que eu tive foi muito boa. Então, assim, questão de liderança, né, de tomadas de decisões. Então, ela te dá uma base muito boa. Mas aí a estética foi crescendo. Nesse meio tempo, nossa, eu já perdi, né? Vamos cortar essa estética, a gente vai falar daqui a pouco dela. Tá. Vamos voltar aqui. Me conta um caso engraçado agora pra mudar essa energia. Eu já te perguntei desafio, já perguntei coisas assim, né? Tem tanto. Eu quero casos engraçados da sua época de enfermeira. Meu Deus. Teve um. Aí, isso que a gente Meu quer. Deus. Eu Não, quero foi um. pesadão, vai. Foi um. Não, pesado não, mas assim, teve um pacientinho idoso, ele tava com Alzheimer, então, assim, ele xingava, brigava, né? Nem vimos, a gente sabia que aquilo era da patologia. E aí eu fui, apliquei uma injeção nele, uma medicação pra ele ficar mais tranquilo, né? De acordo com a prescrição. E aí foi eu e uma médica. E essa médica é muito amiga minha e ela. Na hora que ele sentiu a picada, ele. Suas éguas! Vocês vão me matar! Tadinho. Gente, mas assim, eu não podia ir, todo mundo no quarto começou a rir, porque não era dele, tadinho. Mas assim, foi muito engraçado. Eu falei assim, nossa, você viu? Chamou, vai lá pra sua baia, tá? Vai lá, doutora, pra sua baia. Então, assim, isso, assim, várias outras coisas, né? Então, são casos muito marcantes também. De engraçado, não, sempre Tipo, a tem. pessoa chegou com um machucado muito doido no pronto-socorro, tem uns negócios assim? Nossa, tinha demais. Teve uma vez que a paciente, ela tinha acabado, ela chegou com a mão, o paciente era um homem, com a mão escurecida, preta, parecendo cianose, parecendo falta de oxigenação mesmo. E ele, o que é isso aqui? O que tá acontecendo comigo? E eu na triagem, né? Aí eu olhei os sinais, todos normais. E ele assim, né? Ai, meu Deus. Tipo assim, eu falei, moço, licença. Sua calça é nova? E ele é nova. Aí eu, pode ir lá lavar a mão? É Ele, isso. é isso. Ele, não, você tá brincando. Ele pode ir lá lavar a mão. Olha o que o desespero faz com a O que pessoa. que o desespero faz com a pessoa? Fica assim. Eu já vi caso de joelho imobilizado com colher. Às vezes a pessoa em casa pegou a colher. Não, a NASA tinha que estudar o brasileiro, sério. Eu acho que o joelho tinha saído do lugar no dia. Aí ele pegou 2 colheres pra se de tala. Ele pegou 2 colheres e enfaixou. A colher era a tala. A colher que tava imobilizando o joelho. E ajudou de alguma forma, Ajudou, talvez. você acredita? Eu falei, eu tirei foto. Você deixa eu tirar foto? Às vezes Eu vocês falei, usam uma gente. colher caso o joelho desloque. Não é emergente.
Meu Deus do céu. Então, assim, era É cada muita caso, coisa. caso pesado também. De, um dia eu teve uma briga em bar. Hum. E aí eles não tinham arma, não tinha nada. Ele pegou o espeto de carne, de churrasco e taf, no pescoço da pessoa. E o paciente chega lá no pronto-socorro com o espeto e as carnes penduradas. E eu olhei aquilo e Ai, falei, Jesus, desculpa, gente, por rir do negócio desse. não, mas é cada caso, sabe? É cada história. Eu falo assim, meu Deus do Como céu. que mantém, né, a postura diante Não, do churrasco? tranquilo, conversando. Falei, gente, como é que pode? Cada pérola que aparece. Ai, Da gente. mesma forma que quando mais casos que eu tinha, que eu sentava e conversava. Tinha muito caso, ainda tem muito caso de tentativa de autoextermínio de adolescentes. Ah, PH, na hora que eu vi aquilo, fora os casos que a gente conseguia, que tinha já, né, que levar para emergência para fazer, né, todo o procedimento que precisa, eu sentava. É ali que eu falava assim, por que que você fez isso? E a mãe aqui, os pais ali, sabe? Caladinha, a lágrima só escorrendo. E aí eu ia conversando. Eu falava, por que que você tá fazendo isso? Deixa eu te falar, você não veio a vida à toa. Olha o prejuízo que tá te causando. Agora, sabe o que que eu preciso fazer com você? E a pessoa, não. Eu preciso passar uma sonda, assim, assim, assado. Eu preciso que você vomite o medicamento. E assim, são muitas outras coisas. Pode deixar. Não é o SAMU Não é o de novo. SAMU. Então, assim, eram casos assim que eu via, que eu falava, é aqui que Deus chama, né? Eu falo, enfermagem são anjos. Era um papel de psicóloga também, Era né? tudo muito junto, porque você tá ali, lidar com as pessoas, é você se colocar no lugar do outro, não é simplesmente você ir ali aplicar uma medicação. Pode deixar, Hum. absoluta. Pode deixar. Não, pode deixar. É a questão da humanidade, né, Vanessa? Questão da humanidade. E isso era uma coisa assim de colocar. Já teve casos que eu nem passei pra dentro, eu resolvia na triagem, né? Eu via que hoje nós temos muitas doenças psicossomáticas, que são doenças da alma, só que reflete no físico. Então, às vezes a pessoa sentava, paciente, né, HIV positivo, por exemplo, vinha aquela angústia. Eu nunca esqueço de um caso que ele veio, sentou, conversou e eu vi que ele queria era desabafar na triagem. Aí eu olhei pra ele e falei, posso te dar um abraço? Ele regalou, ele tava com uma cobertinha, frio, de madrugada. E ele, sério? Eu falei, posso te dar um abraço? Aí ele, pode. Era o que precisava Era o que naquele ele momento. precisava. Aí eu abracei ele, fiquei um tempinho abraçado com ele. Falei, pode voltar, o dia que você quiser. E aí ele falou assim, era isso que eu precisava. Pode cancelar minha ficha. Então eu fiz muito isso. E assim, ali no quadradinho da triagem. Porque é você usar o dom que você tem, né? Porque aquilo que Deus te dá é para você abençoar outras vidas. E eu trago isso muito até mesmo para o empreendedorismo. O empreendedorismo, ele não é só para você. O empreendedorismo é para você abençoar outras vidas. É para você abençoar outras famílias. Ele não é para nós. Empreender é desgastante, PH. Empreender é ato, assim, de coragem. Empreender não é só para quem tem só um diploma. Empreender é para quem tem coragem. Então, quando eu trago muito isso, é você se doar, é você ser uma esponja, aquilo que você tem, liberar para o outro, né? Então, a enfermagem, ela. E por isso que eu falo que a enfermagem e a estética ela é um casamento perfeito. A base que a enfermagem me deu, a estética foi a cereja do bolo. Antes da gente falar de fato da estética, quero te perguntar uma coisa, né? Você casou, mudando agora, voltando de novo para a parte pessoal. Rebobina. Já fechamos o assunto enfermagem, que você falou muito bem, foi incrível. Dá para ver seu amor, seu olho brilhando. E a gente precisa de muitos profissionais assim, em todas as áreas, né? Se todo mundo Sim. tivesse esse amor pelas profissões, eu acho que o mundo em geral seria melhor. Mas vamos voltar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre a sua história pessoal agora. A gente já Sim. falou, né, muita coisa, mas focando agora na Sara, né? Você casou muito jovem Uhum. e desse relacionamento veio a Sara Sim. nesse período tumultuado aí de faculdade, né? E você já contou um pouco disso. Será que a gente já chama a Sara para ela participar desse momento?
Você que sabe. Bora, vamos chamar a Sara pra ela entrar com a gente aqui agora. Meu Deus, meu momento chegou. Meu povo, agora a gente tá com uma nova convidada aqui no PAcast. De repente, uma participação super especial. A rainha das acetinadas, é isso? Isso. Seja bem-vinda, Sara! Ai, muito feliz de estar aqui. Isso. Não, mas você tá tímida. Tá, Eu quero que você você não é solte assim, essa não. boca sua. Seja você. Não, é só ser você. A gente tá aqui pra conversar, te escutar. Nos bastidores você tava mais tranquila. Mas tá feliz de estar aqui no PAcast? Tô muito demais. Muito demais. Muito demais. Mas me explica esse negócio. O que é rainha das acetinadas? O que é isso? Só um minutinho, por favor. Claro. Ah, as coisas fazem sentido. Agora sim. Bom, Gente, Ai, eu não consigo levar a sério, calma. Vai lá. É por causa do cetim? É, porque eu tinha visto um vídeo na internet, que é o canal Seja Única. Eu gosto de assistir os vlogs de uma menina. E ela falou, né, que a touca de cetim é bom pra os cabelos cacheados, né, pra quem tem frizz. O meu cabelo era muito enrolado mesmo, era muito difícil de pentear. E é isso, aí eu comecei a usar, acho que faz um ano. E aí você ficou sendo a sua marca a touca de cetim. É isso, Rainha parece. das acetinadas. É isso, líder das cetinadas. Ô, mãezinha aqui, como é que lida com a rainha das acetinadas? Como que é mãe, ser mãe da rainha das acetinadas? e a hora que eu paro e falo, Senhor, de onde? De onde? Ah, mas veio do seu Gente. aparecimento, da rainha foi nascem lá, não sei o quê. Não, Daí tem um pezinho lá. tem um pezão. Tem um pezinho. E é assim, aí viaja, tem que colocar a touca, vai dormir, tem que colocar a touca. Ela chega em casa, já coloca o pijama e põe essa Olha, bendita no dessa PH Cash tá de touca de tá cetim. de touca. Não acredito. E aí a antiga dela tá toda desfiada. Eu falei, Sara, pelo amor de Deus. E aí eu falei, não, vai ter que comprar outra, porque essa aqui vai andar sozinha. Mas vamos falar sério aqui agora. Tá bom? Mudamos. Ela até fechou, assim, ó. Hoje tá uma passação de carro de som aqui na minha porta. Essa galera tá animada. Terça-feira, fruta, gente. Que isso? Ó. Vou perguntar perguntinhas pra vocês, pode ser? Pode ser. Perguntar perguntinhas, eu tô Pergunta perguntinha. Vai dar certo. pra gente firmar essa relação de vocês duas aí, mãe e filha, tá? Vou perguntar primeiro pra Sara. Tá. Sara, o que você mais admira na sua mãe? Uai, que ela é muito trabalhadora, né? E bonita. E É mesmo, eu concordo, ela é muito bonita. muito trabalhadora. É vergonha. E você, o que você mais admira nela? Ela será, Sara. Eu falo com ela, assim, ela ser exatamente do jeito que ela é. Porque eu falo assim que tem situações que eu falo. A minha mãe fala, Vanessa, se fosse você já tinha dado uma birra. E ela, assim, ela é muito compreensiva, né? É algo que eu não tive muito quando eu era criança. Mas, Sara, agora não dá. Não tem jeito, não tem como. Você vê que ela fica mais assim, mas ok, mãe. Não, mas assim, se contar alguma coisa, ansiedade, não dorme, fala, mãe, e aí? Mãe, que dia? Que dia Aqui no Falta quantos dias? BACast foi de surpresa, porque Foi você porque eu não podia contar. E ela pegou no ar, muito ansiosa. muito ansiosa. Mas é o fato dela ser a Sara. O que mais te irrita na sua mãe? Ela nem tá aqui vendo, tá? Ai, quando ela chama atenção demais de mim. Fala de novo, mais perto do microfone. É quando ela chama mais atenção de Mas você mim. deve ter aprontado alguma pra te chamar a atenção, né? Armar o quarto é bem acontecido mesmo. Acontecer. Quer dar um beliscão? Não pode. Quer falar, dar alguma coisa, falar alguma coisa? Tem dia que eu fingi cega. Eu prefiro fingir de cega e fechar a porta. Por quê? Nossa, né, irmã? Gente, vou fazer uma outra brincadeira com as duas agora. Tá.
Vocês vão apontar uma pra outra, tá? Tá. Falar quem é mais provável de. Ah, eu gosto desse desafio. E aí, né? Tá bom. Tá bom, vamos Aham. lá. Deixa eu ver como é que tá aqui meu texto. Depois eu quero ter um momentinho de suspense, assim, que eu quero fazer um trenzinho. Tá. Fazer? Ah, tá. É... Na verdade, não é quem é mais provável, não. É. Cancela o roxo aqui do PHCast, tá péssimo. É quem é mais alguma coisa. Ah, Ah, tá. tá. Entendeu? Que é o mais Quem- mais. Quem demora mais pra se arrumar? É. Não, não pensa não. É sem É, olhar. não, sem olhar. Quem come mais? Tá com fome toda hora. Não, sinônimo de mãe é fome. Quem é mais brava? Quem é mais engraçada? Eu tô conseguindo levar a sério. Quem chora mais? Quem é mais emotiva? Quem é mais coração mole, assim, aquela coisa? A Sara? Ah, Sara, Então você é mais durona? sou. Agora, outra perguntinha. O que significa a Sara na sua vida? Não vale tudo. Não, tudo ainda é pouco, né? A Sara é um. Meu Deus. A Sara veio como cura pra minha vida. Porque a gente só entende o significado de mãe. Gente, eu acho que você só dá valor ali na sua mãe, ali, se faz aquela noite ali mal dormida, quando você se torna mãe. E tudo isso, quando ela fala, ela trabalha demais. Eu falo com ela assim, é pra nós. É pra nós. E eu nunca esqueço de um dia que eu cheguei de um plantão e eu tava trabalhando muito. Quase que 36 horas seguidas. E ela sempre foi muito compreensiva, mas eu sempre me culpei, né? A questão assim, nossa, eu poderia estar mais presente. Mas a minha situação, a circunstância que eu tava ali, eu não podia frear. Porque se eu freasse, eu não dava conta de ir. E eu sempre falei com ela, falei assim, é por nós, não é pra mim. E um dia eu cheguei do plantão, tinha uma cartinha dela. Eu até postei. E ela, mãe, não preocupa, eu tô bem. Assim, gente. E assim, ela sempre foi muito compreensiva, muito. E assim, eu não sei se é questão de maturidade, de. Eu falo que é um presente de Deus mesmo, né? Porque se não fosse por ela, é o que motiva, sabe? Quando Desculpa, questão mas eu não sei se ela quer rir ou chorar. Segura. Você tá tentando se emocionar? O pinguinho Solta, nervoso. menina, pode soltar. E eu falo assim que é tudo, é a base, né? Aquilo que eu tenho é pra nós, aquilo que eu faço é pra nós. E ela sempre me deu muito apoio. A questão, assim, nunca foi de cobrar, assim, mãe, fica aqui. Eu sempre tentei, né? O tempinho que eu tenho ali, alguma coisa, a gente poder fazer algo, mas às vezes o cansaço é tão puxado, pesa tanto, Tanta coisa, né, Vani? e aquilo ali te pesa. Porque tem hora que você tem que ser forte, você tem que sacrificar até quem não precisa, quem não tem culpa. E ela foi uma bolinha de ping-pong, ficando na casa de um, ficando na casa de outro. Ela me viu nessa rotina louca. E eu lembro que quando eu falei com ela, eu falei assim, Sara, essa questão do hospital, do trabalhar de noite, é só por um período. Você lembra disso? Sim. É só por um período, vai passar. Vai passar. E ela falava assim, mãe, mas como que a gente vai pagar as coisas? Eu falei, não me preocupa não. Quando eu sair, vai dar certo. E assim, ela sempre teve essa maturidade. Sempre foi muito criança, mas tinha essa questão dessa maturidade, de compreender muito. E eu falo que isso é um presente de Deus, porque não é qualquer criança que sabe lidar com situações assim. É uma benção mesmo, muito madura. Agora o PHCast é só com a Sara. Não quero saber da Larissa também, mais não. Não. Sara, primeira pergunta é a que eu fiz pra sua mãe. O que significa a sua mãe na sua vida? Bom, minha mãe é ser uma mulher trabalhadora, para me dar tudo que eu necessito. E porque também era assim, pra mim era um pouco difícil, mas eu entendo que ela tinha que trabalhar noites e noites,
E chegava assim, nem pra ver o sol. Mas é isso. Essa é uma mulher muito trabalhadora pra mim. E é isso. Qual que é seu maior sonho? Tem muitos. Minha mãe se casar. É? É. Ah, E. E ir pra Disney. Pra Disney e o casamento da mamãe. Um sonho já tá pra realizar aí, ó. Queria dizer nada, não, mas. não fala nada, não. O que você quer ser daqui a uns anos? Eu quero ser enfermeira. Qual a coisa mais difícil no seu dia a dia? Ixi. Uai. Deixa eu ver. Acho que eu tenho. Você tem? Você reclama de alguma coisa, capaz, né? Eu nem te conheço direito, você já falou uma coisa aqui que eu acho que deve ser algo difícil pra você. Arrumar o quarto. É uma coisa assim, Impossível pra ela, né? quase que a Terceira Guerra Mundial. Ai, Jesus. Arrumar o quarto. É. E às vezes tu tá. Estudar. Ela larga de preguiça, menina. Hein? Eu vou ser um pai bravo. Quando eu Mas tiver tem que filho, pegar esses no pé. meninos vai ter que andar, ó. Né? Qual que é o seu lanche preferido? Meu lanche? Hambúrguer e batata frita. Eita, nós. Sarinha, você pediu um tempinho? O que é que você aprontou aí pra nós? Pode ir, mamãe. Pode. Não, deixa eu só contar uma coisa aqui antes. Pode. Ela falou hambúrguer, E batata batata frita. rapidinho. Antes do Joãozinho começar a relacionar, a gente sempre foi muito um container. Sempre foi de uns 2, 3 meses antes, ela virou pro Joãozinho e falou assim, lá no container. Nós chegamos. Ô, Joãozinho, já sempre conversou muito com eles, né? Com o Marcos, com o Calan, com os meninos lá. Bem que você podia ser meu segundo pai, né? Porque você vai comer esse sanduíche todo dia. Você que foi a cupida, tá vendo? PH, queria morrer. Eu falei, Sara, como que você solta uma dessa? Ela, ai, mãe, é verdade. Fui lá pro segundo andar, quem disse que eu tinha coragem de descer? Quem disse que eu tinha coragem de olhar pra cara do João e ele... Ela outro dia não falou pra vir aqui pra Cash no meio lá da festa da cidade? Foi. De novo, tá aqui, tá? Ela tá conseguindo Ela dar tudo que ela quer. Número 1. Ela te vê assim e fala, mãe, o PH. Mãe, e aquilo que eu te falei, porque às vezes assim, a gente não tem proporção, né? Não tem noção das que as verdade. coisas tomam, né? Tô Tem super muito feliz com esse cara aí. criança. Que isso, velho? Me conta o que você arrumou. Tô até com medo de você. Um mini presente. Ah, que legal! Para Paulo Henrique Babos. Vamos abrir aqui. Pode abrir agora? Pode. Eu devo abrir agora? Sim. Ai, meu Deus. Tem coisas aqui, gente. Eu acho que você vai gostar bem desenho, mano. É? Aham. Doces. Meu Deus. Irônicos de coração para demonstrar todo o meu amor por ela. Cartinha especial. Aí eu vou abrir um por um? Como que é? Tem ordem? Não, é doce. Doces. Olha só. Deixa eu abrir a Demorou pra fazer esse trem, viu? Você que fez tudo certinho, né? Foi. Eu tentei fazer Acho que eu nunca tinha recebido uma Ela cartinha sempre faz assim, isso, de assim, gracinha. carinho, né? Ela Tentei fazer ama fazer cartinhas. a minha melhor letra de aluna que eu consigo. A melhor letra. Ai, eu choro com essas coisas. Eu não vi. Ela só me pediu pra comprar a sacolinha. Fala aí, só fala aí. PH, desde que eu conheço você no Instagram, eu sempre queria te conhecer. Eu amo seu podcast, sua história, seus stories. Saiba que você vai ser lembrado por todos. Eu te amo. Meu Deus! Gente. Tem um desenho também. Eu acho que ela vai gostar do desenho. Eu já tô vendo uma calça aqui com a mão no bolso. Transformei Que inteligência artificial. gracinha, gente. O podcast que dá voz à história de São Gotardo e região. O melhor podcast do Brasil. Aê, olha aqui. Que Gente. gracinha. Menina, você tá de parabéns pra filha dessa, né? Vem cá pra você me dar um abraço do lado de cá. E a touca?
Amei, Ai, Sara. gente. Que lindo. Não aguento. Olha aqui. É assim, PH? Nossa, assim. obrigado. Dá um abraço bem forte aqui, te agradecer. Gostou de participar? Demais. Vai lá dar um abraço na mamãe também pra gente fechar esse podcast. Gente do Amei. Nossa, que coisa mais linda. Eu sou criativa, gente. Meu nome é artista. Amei, Sara. Obrigado. Acabou, Fê. Sarinha, obrigado. Agora a gente tem que fechar com a mamãe. Deixa eu só dar um tchau. Tchau. Calma Pra aí. cá, olha pra cá. Tchau, galerinha. Tchau, meus acetinados. Me segue, Sarax Oliveira. Tô precisando de seguidores. Um beijo pra todo mundo. E um beijo pro Jojoca. Falou. Tchau pra vocês, galera. Um beijo da acetinada. Depois dessa participação super especial da Sara, voltamos pra mamãe agora, né, Vanessa Oliveira, mãe É. orgulhosa da Ah, filha. que isso. Ela é demais, viu? Nossa, Ela é amei. aquilo ali. Amei a participação Daquele dela, jeitinho, o PH. carinho dela. E ela é assim, Vai onde ser que ela artista, vai? viu, essa menina? Vai brilhar muito aí. Se Deus quiser. Mas ela é desse jeito. Ela chega nos lugares, é daquele jeitinho. Vanessa, a gente tem muito assunto ainda, né? Essa Meu história é grande. Nó. Mas vamos focar agora nessa nova etapa da sua vida, né? Que a clínica tá aberta o quê? A clínica... A clínica mesmo tá aberta tem 8 meses? não tem um ano ainda não, Não, né? não tem um ano ainda. Você, só pra gente recapitular, começou como manicure, né? Fez a formação em enfermagem, começou a trabalhar no SUS, né? Posso dizer Sim. assim. Passou pro particular, junto aí com a estética, né? Sim. Fez a pós-graduação, encerrou no meio da pandemia ali, naquela loucura toda. Finalizou. E atendendo, aonde que você atendia antes? A minha mãe tinha um salão. Um salão, hoje é o Queen, em frente ao Dalila ali. Sim. E quando a gente mudou pra lá, eu tinha deixado uma salinha separada, né? Eu tava no meio da pós-graduação e deixei uma salinha separada pra começar os atendimentos, que a minha cabeça já tava assim, né, na questão dos atendimentos. E no meio do curso eu já comecei a montar, comprar uma coisinha aqui, outra ali. Eu não aguentei esperar. Falei, meu Deus, eu já tenho que dar um jeito ali. Porque eu penso assim, a oportunidade você não tem que esperar, é você que faz ela. Então você já tem que correr atrás. Montei a sala e aí eu comecei com procedimentos mais simples, né? Limpeza de pele, né? O PEN, que é o tratamento de vasinhos. Só que eu falei, não, tá muito pouco. E dentro da estética, essa área é uma área que tá crescendo muito. Então todo dia sai uma coisa nova. E aí eu comecei a fazer os cursos. Eu nunca tive coragem de fazer um procedimento sem ter uma especialização. E a enfermagem estética, ela te respalda quando você tem o quê? A pós-graduação e a especialização, né? Dentro daquele procedimento que você vai fazer. Que seja harmonização corporal, harmonização facial, né? Então você tem que ter um respaldo naquilo ali. Você tem que ter um curso para cada, digamos assim. E aí eu fui fazendo curso, fui ampliando. E eu lembro que teve uma vez que eu fiz 2 cursos caríssimos, um atrás do outro. Minha mãe queria assim, ela falou, Vanessa, calma, recupera esse dinheiro primeiro. Eu falei, mãe, não dou conta, não posso. Eu O fiz tempo passa, né? Falei, mãe, não consigo. Eu lembro que eu fiz um no Rio de Janeiro e um outro em BH. Eu falei, mãe, não dá. Eu preciso fazer esse curso, porque isso aqui vai estourar. Ainda não tá estourado, mas vai estourar. Que foi o curso de harmonização corporal. E eu falei, eu já faço isso daqui e eu tenho que começar e já atendendo ainda dentro do salão. E aí, o que eu tinha? Eu tinha a Vanessa e meu Instagram, era o que eu tinha. Então, eu comecei a postar do meu jeito ali e ganhou uma proporção, né? Assim, bacana. Eu lembro que o boom mesmo foi quando eu fiz um Botox Day. Eu coloquei um outdoor, uma divulgação muito bacana, os vídeos, né, do Fulvio Júnior, do João Vitor. Então, o Fulvio Júnior sempre, no início ali, me ajudou muito. E aí, aconteceu o quê? Um ponto difícil. Primeiro veio uma queixa, né? Perguntaram assim, porque eu atendi dentro do salão, né? Eu deixei a salinha ali separada, mas na minha cabeça eu ia fazer só aquilo ali.
Eu não ia fazer os procedimentos, na minha mentalidade, eu não ia fazer os procedimentos que eu realizo hoje. Então, eu fui aperfeiçoando. E aí, eu lembro que a vigilância fez a visita. E aí, o colaborador falou assim, Vanessa, teve uma pessoa que me perguntou se a gente cobra de você da mesma forma que nós cobramos dos outros profissionais. Eu falei, cobrar? Em qual sentido? De desinfectante, as regras, as normas da vigilância. Eu falei, mas tudo que vocês me pedem eu tenho. Ok, passou. Eu não sei se passou na cabeça dessa pessoa que por eu trabalhar na prefeitura, eles devem ter pensado assim, eles passam um pano ali, né? Porque a Vanessa, não sei se passou isso, mas nunca passaram. Eu sempre tive tudo muito documentado porque eu tinha muito medo. Então, pela enfermagem estética ser uma área nova, então eu sempre tentei ter o meu respaldo ali da forma que eu entendia. E aí, depois desse Botox Day que eu fiz, aí veio a bomba. Aí veio o pessoal da vigilância e falou, Vanessa, eu lembro direitinho, como se fosse hoje. A pessoa sentou, o buraco agora é mais embaixo. Falei, o que aconteceu? Você teve uma denúncia. Uma outra profissional questionou se você tinha projeto arquitetônico. Eu falei, o que é isso? Projeto arquitetônico? O que é isso? Precisa disso? E aí ele falou, precisa. É um projeto que você tem que ter, tudo legalizado, aprovado pela vigilância. No caso nosso aqui, nossa referência é vigilância de Patos. No seu caso aqui, pelo fato do salão ser no segundo andar e você trabalhar numa sala dentro do salão, esse projeto nunca vai ser aprovado aqui. Aqui não tem acessibilidade, não tem um elevador. As pessoas passam por dentro de um outro local para chegar na sua sala. Você não tem um local específico para descartar o seu lixo. E, infelizmente, você precisa sair. Enquanto isso, nós não podemos liberar seu alvará. PH, meu mundo caiu. Eu falei, como assim? E eu falei, e agora? Ele falou, olha, o primeiro passo é você procurar um cômodo que adeque às normas. E a gente vai te dar um tempo. A gente entende também que não é da noite pro dia, porque precisa de toda uma organização ali, tudo financeiro. PH, chorei uma semana. Uma semana seguida de desespero. Eu falei, e agora? E na época eu já estava com o João. E eu falei assim, o que eu vou fazer? Como que eu saio de um lugar que eu divido o aluguel, eu divido água, luz, energia, para um lugar que eu vou bancar? Hoje eu trabalho no hospital justamente porque eu ainda não consigo me sustentar somente com a estética. Porque eu sou um bebê nesse ramo. Tô começando, eu tô engateando. Eu falei, meu Deus. E o que mais me entristece é que foi por outra profissional da estética. Eu falei, gente, se alguém chega pra mim e fala assim, Vanessa, eu tô querendo fazer, eu tô querendo ir. Eu falei, vai mesmo, vai. Faz esse curso. O que precisar, precisa de material? O que você precisa? Sabe? Essa é a forma que eu agiria, mas nem todo mundo é desse jeito. Mas eu agradeço, eu falo assim que eu agradeço essa denúncia. O que você aprendeu com isso? Com esse desafio? Primeiro, confiança. Porque para as coisas organizarem, às vezes elas precisam sair do lugar. E no momento eu não entendi, eu chorei muito. Eu falei, poxa, que maldade é essa? Mas, né, eu entendi que eu falei assim, então eu tô no caminho certo. De alguma forma eu tô no caminho certo. Respirei, falei, vamos procurar um cômodo. Essa denúncia foi em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. E o meu desespero era o quê? O financeiro. 2023, isso. 2024. Nós estamos em 2025. Foi 2023, né? 2023, isso. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou montar? Eu falei, meu Deus, como? A conta não fecha. Falei, não tem lógica. E aí eu lembro, passou. Em março eu vi um cômodo. E eu olhei assim, eu olhava um, olhava o outro. E eu tenho um carinho muito grande pela Maísa, arquiteta, porque ela falou assim, Vanessa, não olha um cômodo sem antes falar comigo. Porque ali eu vou saber te contar se vai dar certo ou não antes de você fechar a locação. E todos os que eu olhava, ela tava comigo. E aí esse eu olhei e ela falou, isso dá certo. Mas que eu olhei, eu falei, que é isso? É um galpão imenso. E o cômodo ainda tava em construção. Não tinha terminado, a porta ainda tava de madeirite, a parte de construção mesmo. E aí o João falou assim, olha, eu conheço o dono, você quer que eu fale com ele? Falei, quero. Quero, mas assim, né? Quero. Ai, meu Deus, que passão que eu tô dando. Eu falei, meu Deus. Aí eu lembro direito, BH como se fosse hoje. Parei no cômodo, olhei, dei a volta no quarteirão, estendi a mão e falei, Senhor,
não cabe no meu bolso. Porque se coubesse, não seria fé. Se for para ser meu, vai ser. Mas eu preciso que o Senhor esteja comigo. E se for, eu sei que o Senhor vai direcionar tudo nos mínimos detalhes, da forma que tem que ser. Porque de mim mesma eu não consigo nada. Eu nunca esqueço disso, PH. Saí, fui embora. E aí, mas sempre atualizando o pessoal da vigilância. Falei, olha, achei um cômodo. Sempre atualizando eles. Nunca deixei passar para não dar motivo para ninguém falar, porque já estava complicado, né? Uma situação difícil. E aí, nós fizemos o projeto arquitetônico. A Maísa fez. E esse projeto, ele precisa ser mandado para Patos, para vigilância de Patos. Quando a vigilância de Patos aprova, é aí que você pode começar a mexer no cômodo. Então demorou. Demorou. O projeto ficou parado em Patos 2 meses. Nossa. E aí a questão, dinheiro. Falei, ai, vai sair de onde? Como? É por isso que existe empréstimo. E aí eu com muito medo, PH, de encarar uma dívida desse tamanho. E aí o Joãozinho, assim, ele para empreendedor, ele é... Eu falo que aqui em São Gotardo, pra mim, ele é o cabeça. Ele falou assim, você tá com medo de quê? De endividar? Primeiro, para empreender, você tem que endividar. É isso. Porque ninguém faz nada do próprio bolso. A não ser que a pessoa já tenha ali, né? Um caixa reservado, alguma coisa, mas ninguém tem. Se você quer dar esse passo, pega dinheiro. Vamos, bora. O que você precisa? Te encorajou muito nesse momento. Muito, porque assim, eu não tinha esse embasamento, eu não sabia nem como funcionava. Eu tive que regularizar minha vida, regularizar muita coisa para poder chegar no ponto que eu cheguei, né? E aí, fiz um financiamento e eu falei, agora eu vou. Porque já que tem que ir mesmo, então bora. Mete bronca. Se é pra fazer, E vamos aí, fazer se um é pra negócio, fazer, vamos né? fazer. E aí, fiz financiamento aprovado e comecei a mexer. Comecei a mexer na clínica, faz uma coisa aqui, só que a gente faz um plano A, B, e você gasta C, D, E, F. E eu falei assim, Jesus, o que é isso? Eu falei, daqui a pouco vocês vão ver meu carro aí, ó, à venda. E vocês vão saber pra que é. Mas que essa clínica vai ficar pronta, ela vai. E fui organizando tudo, PH, tudo. 6, 7 meses antes da clínica ser inaugurada, eu fui organizando as coisas que iria ter na inauguração. E você teve um monte de coisa. Muita Naquela coisa. Então, assim, eu já tava, assim, idealizando aquilo, por mais que tava difícil, sabe? Então, assim, eu tive anjos durante esse processo todinho que me auxiliaram muito, né? Minha mãe, minha avó. Aí teve o tiquinho, né? Não, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Então, sempre foi muito assim. Tive amigos que me apoiaram, falaram assim, olha, tá aqui, é seu, eu tô te dando, eu tô te presenteando. Então, eu vi a mão de Deus em todos os detalhes, PH. Se você me perguntar assim, como que você começou, como que você terminou, não sei. Lá atrás você entregou pra ele, né, Vanessa? Não, eu entreguei, mas eu entreguei assim, falei, Senhor, leva, toma, é seu. Eu confio, eu oro e eu chorava, PH, eu chorava, falava, meu Deus, como que eu vou fazer? Porque, assim, era uma coisa... Você vendo tudo pronto hoje, eu sei que você quer dar mais essa cara ali pro lugar, quer melhorar. Toda vez que a gente vai lá, ela comenta, não, esse corredor aqui eu vou fazer isso e aquilo. Eu vou inventar mais Mas alguma a coisa. gente já olha e vê como grandioso, né? Sim. Dá muito orgulho, né, Vanessa? Muito, muito. E eu falo assim, e Deus faz infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Mas é questão de confiar, não é você emprestar o controle pra ele. Você tem que entregar, que é muito fácil você falar, toma Deus, mas peraí, se o senhor falar um não aqui, eu vou te tomar o controle de volta. Isso não é fé, isso não é confiança. E a obediência, ela gera bênçãos. Então eu falei, caramba, Senhor, agora ou vai. Não tem como não, começou, agora tem que terminar. Desculpa. Fala. Hoje você tá dedicada, né, quase que 100% para sua clínica. Eu sei que Sim. você tá no container, no bistrô também, mas é na clínica. Isso. Aí teve uma parte que eu saí do hospital para dedicar à estética, mas aí quando começou a construção da clínica mesmo em massa, eu precisei voltar para o hospital. Saiu e voltou. Saí e voltei. Porque o hospital precisava de um enfermeiro noturno e eu precisava do dinheiro. Mas eles sabiam, a gente faz o que precisa, mas assim, não que eu usei o hospital como step, não, porque aquilo ali sempre vai ser, se precisar voltar um dia de novo, eu volto com o maior prazer, não tem problema nenhum. Só que quando eu voltei, eu deixei claro, falei, olha, eu tô voltando por isso, quando estabilizar, eu vou sair.
Mas nunca deixei na mão, deixei tudo organizadinho. A gente tem que deixar portas abertas pra onde a gente passa. E aí eu voltei e foi a construção e só dinheiro voando, dinheiro só pingava. Não via nada. Só passando na conta. Pix pra um, pix pra outro. Ui! E aí, nesse meio tempo, isso foi... Começou agosto, setembro, outubro. Em setembro nós tivemos... Em setembro minha mãe foi embora. No Aí pico. um baquezinho também. Nossa, PH, meu mundo desabou. Desabou, porque minha mãe é meu braço, minha perna direita. Né? Então, assim, foi muito difícil, muito difícil. E tudo que eu tava ali, tudo que eu planejava, e ela tava ali junto comigo. E eu nunca ouvi uma palavra dela assim, não vai dar certo. Ela sempre falou assim, vai ter, Deus vai dar um jeitinho. Vai ter uma solução, a gente dá conta. E ela precisou ir embora, né? Porque nós passando por um momento financeiro extremamente complicado. E aí você se vê, né? Numa situação dessa. Chega outubro, novembro, término de namoro. E aí foi quando eu procurei a Cris psicóloga. Eu A lembro Cris. dia que você me perguntou. Foi, eu te pedi o contato dela, né? Sim. No meio dessa loucura toda, no meio dessa tsunami, eu com a criança, a Sara, pra quem não sabe, ela tem o TDAH, então ela faz o uso da medicação. Época final de prova, aquela preocupação de mãe. Então, e quando eu cheguei pra Cris, quando eu contei a história pra ela, ela falou assim: como que você tá dando conta? Eu falei, Cris, não sei. Eu só sei que eu tenho que ir, porque se eu parar onde eu tô é pior. Só que eu não tô conseguindo processar mais, eu tô perdendo a Vanessa. Eu não sei o que vai ser de mim. Eu tô perdida. Terminei meu relacionamento, minha mãe foi embora, a nossa situação tá assim, assim, assado. Eu tenho a Sara trabalhando muito, trabalhando de noite na clínica de dia, virando noite, dia e noite. Eu não sei o que eu faço, reforma. E chegou e foi no pico da reforma, sabe aquele momento que chega? Pedreiro, vidraceiro, gesseiro, todos de uma vez, e toda hora um me ligava e uma coisa, e eu falei, e agora? Antes eu tinha o João pra me ajudar, agora eu não tenho. E agora? Então, e Deus levanta pessoas, né? Eu tenho o Marino, assim, com um carinho muito grande, que foi ele que me ajudou ali desde o início. Eu falo, Marino, resolve pra mim, porque eu não dou conta. Eu não entendo o que esse povo tá me pedindo. Um gesto, um trem, um filo. Por que é isso? Eu falo, Não quero lidar com isso. Eu sou enfermeira, eu entendo de agulha e seringa. Então, assim... E ele falou, tudo bem, Vanessa, tudo que eu precisei. Ele teve ali. Ele, a Flavinha. Então, assim, ele foi e é meu braço direito na clínica. Portanto, que ele tem uma chave lá, tudo que precisa da clínica. Até hoje é ele que tava arruma. lá arrumando a luz outro Isso. E às vezes não tem nada pra arrumar, ele chega lá do nada. Eu falo, vai, Marina, o que aconteceu? Ele tá assim, não, tô vendo, você não tá precisando arrumar nada. Então, assim, são pessoas, são anjos, literalmente, amigos. Um amigo meu que morava no exterior, ele, Vanessa, tô te abençoando, tô te ajudando, do nada. Minha avó, minha mãe, meu irmão. Então, assim, eu falei assim, meu Deus. E aí chegou num ponto, assim, que eu falei, que eu olhei, e aí eu precisei mudar pra clínica, porque eu tava pagando 2 aluguéis. Tava puxado, eu paguei o aluguel da clínica fechada ali uns 3 meses. Eu falei, eu preciso mudar, gente, porque eu preciso desafogar um pouco aqui para poder dar andamento. E foi quando eu mudei, passou uns 15, 20 dias, nós fizemos a inauguração. E foi aquilo tudo que você viu. E foi tudo assim. A Carreta da Alegria teve? Teve o carreta. E a Extreme, inclusive, tá aqui na cidade esses dias. E eu falei, nossa, e os meninos, e passaram lá na frente, e foi tudo muito lindo. Teve o culto do jeitinho que eu pedi, do jeitinho que eu sonhei, e muito mais. Então eu vi, assim, o agir de Deus em cada detalhe. Nos mínimos detalhes. Ele age, né? Ele suporta, ele orienta. Isso, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Se você pudesse definir em uma palavra a clínica hoje, né? Tudo pronto, funcionando, né? Com os procedimentos sendo realizados com a sua energia, qual palavra você me diria? Eu acho que uma palavra ainda é pouco, mas é um sinônimo de sonho, oração. Porque quando você ora, você tem que agir. Não é orar e esperar, né? Vem. Não é. E muita dedicação. Muita dedicação, porque
o que eu sei, o que eu passo. Eu estudei muito para aquilo ali, né? Então, eu brinco assim, eu sempre aumento a régua. Então, eu vejo que aquilo ali é uma junção de um sonho, e não é só meu, é da minha família, da Sara. Então, ela teve junto ali comigo o tempo todo. O dia que ela viu, ela falou assim, mãe, que negócio grande. E daquele jeitinho, né? Daquele jeitinho. Eu falei, Sara, e eu olho, assim, às vezes eu olho, eu falo assim, meu Deus. E as pessoas olham e te falam, não imagina o tamanho que é, né? Porque é comprido, é comprido. Eu imaginava o quê? Quando falava clínica, minha sala, uma recepção, minha sala e alguma coisa assim. E foi algo além do que eu pedi. Algo além do que eu podia imaginar. Deus agiu na sua vida. Então, Né? assim, e eu saber falo que aconteceu foi foi necessária na sua vida. E eu agradeci, eu ainda falei, eu agradeço essa pessoa. E que Deus multiplique, né? Multiplique com muitos clientes para não acontecer isso de novo. Que sirva de exemplo, né? Porque às vezes hoje as pessoas sabem como deve proceder. A gente tá falando de estética, que é uma tendência pelas suas próprias palavras aqui, você já disse, é uma crescente no Brasil, né? Sim. As pessoas estão cada vez mais vaidosas, se cuidando. Qual procedimento você mais faz lá? Bota. Nossa, meus carros, chefe. Sim. Botox, enzima, né? Que é a intradermoterapia, que é o tratamento de gordura localizada. E preenchedor. Os três estão assim. Preenchimento. Estão na lista, assim, ó. No topo da lista. Mas Botox ganha, eu acho, né? Botox hoje é quase que... Ele é básico na vida das pessoas. Não, já que a gente tá falando de Botox, vamos fazer a brincadeira do caras e bocas. Tá bom? Pra ver se o seu tá em dia. Vamos ver. Ah, meu Deus. É rápido, viu? Cara triste. Eu tô travada. Cara triste. Cara feliz. Vento no rosto. Que... Ah, Sim. não, mais exageros. Não tá, porque tá travado. Tá ventando muito. Nossa, Titani. Receosa. Você tá vendo que não tá mexendo? Tentando controlar a situação de perigo. Aí você mexe só a venta do nariz. Roupa tá apertada. Jesus, Tá agora... muito em dia o Botox dela, gente. Tá muito travado. Não, e aqui eu vou contar uma coisa, gente. Recebo o convite do TH e eu... Como que você convida uma esteticista e minha cara tá toda enrugada? Falei, deixa dar tempo de eu me aplicar um Botox, por favor. Deu certo, deu uns 15 dias, ainda bem que eu falei antes. Ainda bem que você falou antes, porque tava parecendo um maracujá murcho. Mas é básico, né? Hoje Botox é queridinho. Outra pergunta, Vanessa. A gente tá falando de estética e, querendo ou não, acho que muita gente fala assim, pra que isso? Né? Futilidade. Comenta um pouco sobre esses comentários, que eu sei que tem críticas. Muito, muito. A gente tem que aceitar que o envelhecimento, ele é natural. Ele vai vir. A questão é envelhecer bem, né? E tem às vezes, muito marido que não deixa a esposa fazer o procedimento. Por quê? Mas é tão bom você olhar no espelho e falar assim, nossa, que bacana. E na hora que você entrega o espelho para o paciente, ele fala assim, nossa, por que eu não fiz isso aqui antes? É um cuidado. Eu vejo a estética como um cuidado consigo mesmo. Não é algo vaidade, porque a partir do momento que a vaidade, ela transcende aquilo que, né, fala assim, tá exagerado. Isso não faz parte do meu currículo, portanto que eu brinco assim, olha os meus antes e depois. Você nunca vai ver um resultado assim, exagerado. Eu não gosto. Eu sou a favor da harmonização, mas eu sou contra a perca de identidade. Isso nunca vai estar no meu catálogo. Então, é um cuidado. Por exemplo, as pessoas às vezes confundem muito botox com preenchimento, bioestimulador. É tanta coisa. Fala assim, nossa, mas pra que é? Né? Então, botox, tira ruga. Preenchedor, preenche, enche. Bioestimulador, ele reduz ali a questão da flacidez, do envelhecimento. Então, é um conjunto. Eu gosto quando as pessoas falam assim, o que você fez? Você fez alguma coisa, mas eu não tô conseguindo entender o que é. Eu adoro. Eu amo, eu falo assim. Tomzinho de mistério. Assim, nossa, gente, que pele hidratada. Acordei hoje, comprei pão. Eu gosto disso, dessa mudança assim, natural, né? Então, é muito cuidado, né? E hoje é muito comum homem
mulher. É muito comum. A gente via fotos antigas das pessoas, assim, às vezes, há alguns anos atrás, sei lá, com 30, 40 anos, e parece pessoas, assim, muito mais velhas, velhas. né? Muito... Aqueles vídeos do Silvio Santos, antigamente, as pessoas Sim, com 20 anos de idade, parecem que têm 60. Eu falei, meu exatamente. Deus, as E coisas hoje mudaram. você consegue prevenir o envelhecimento, né? As pessoas falam assim, olha, o teu botox preventivo. Mas quando? A partir do momento que começou a aparecer uma ruga dinâmica, que a gente fala que quando ela tá mexendo, você já pode fazer. Por quê? A ruga faz o quê? Ela afunda, ela vai afundando, né? O movimento ali vai só afundando. Então, quando você paralisa ele antes, para ele não fazer a formação do vinco que a gente fala, então aquilo ali você previne o envelhecimento. Eu faço botox eu aplico desde a época da pós-graduação. Então, já tem ali uns 4, 5 anos. As pessoas falam, mas você não precisa. Eu falo assim, deixa você me ver sem, pra você ver. E você vai dar laser? O olhar. O que você já fez? Me lista seus procedimentos. Vou anotando. Sério? Aham. Nossa, traz o carrinho. Eu tenho. Mas o que eu faço mesmo muito? Botox, preenchimento labial. Só que o meu labial eu saio distribuindo no rosto todo. Eu falo, pingo, Você faz você uma mesmo? seringa. Ou eu faço, ou eu tenho uma amiga que faz. Mas normalmente as agendas não batem. Entendi. E eu sou muito daquela, hoje eu quero fazer, aí eu vou e faço. Anestesia. Mas a gente faz. Cria do SUS, né? Cria do SUS, eu não confio aí, bicho. É corporal? Ou você quer só facial? Aí a gente vai pra uma lipo, vai pra o que mais? Silicone, tem? Tenho mastopexia com prótese, porque naquela época que eu te falei, né, que veio ali TCC, aquela coisa, eu engordei muito. Então eu perdi muito peso, então gestação, né, e veio a flacidez dos seios, do abdômen. Muita gente me pergunta se eu tenho lipo HD, lipo ou qualquer coisa assim. Eu tenho a abdominoplastia e a mastopexia com prótese. Então, isso também foi uma coisa que eu falo que é um pouco da minha marca. Porque depois que eu fiz essa cirurgia, eu falei assim, gente, quem tem vontade de fazer, faz mesmo. Muda a autoestima, né? Meu Parece. Deus, e é muito bom aquilo que você é espelho daquilo que você vende, né? Então as pessoas têm que olhar pra você e falar assim, ela cuida dela? Então ela vai saber cuidar de mim. Então a postura que você tem, até a forma que você vende o procedimento, você tem mais autonomia diante daquilo. Chega lá na clínica, me vê. Chinelinho, bermudão, camisetão. Não É diferente, é diferente. E a estética, querendo ou Isso não, toda fica diferente. ela exige isso, né? Você é espelho do que vende, não tem como. Deixa eu te dizer uma coisa. Diga. Temos que fechar esse episódio. Mas antes eu preciso te perguntar, e você vai dar uma pincelada aí nessa parte pra mim. Como é que tá o coração? Eu tenho 5 minutos? Bora. 5 minutos dá? 5 minutos. Dá. Meu Deus, eu falo, Jesus, tá. Hoje eu vivo respostas de orações. Muita oração. Muito jejum. Sangue, fogo e labareda. Casei com o pai da Sara, né? Divorciei. Não teve traição. Não teve agressão. Não teve Quero nada deixar disso. claro. Quero deixar claro, literalmente. Mas assim, diferença de propósitos. Né? Eu, na época, muito acelerada, então eu não tinha aquela maturidade de ser lar, entende? Então eu creio que tem uma parcela de culpa. A culpa não é só de um, não, a culpa é dos dois. Então, acaba a admiração, acabou o relacionamento. Eu optei pelo divórcio na época, eu que pedi o divórcio, então segui, só que na época eu falava assim, não, eu sou a maioral, eu não preciso de homem. Nossa, então por muito tempo, eu não quis um relacionamento. Não quis. Eu falava assim, eu não preciso, eu não quero, não vou. E aí eu lembro direitinho, cortar bem breve, bem rapidinho. Eu tenho uma tia que ela é muito usada por Deus. Muito. E aí em fevereiro, ela foi na minha casa, em fevereiro de 2023. Ela falou pra minha mãe assim, vai nesse namorando? Nem pensava em relacionamento, Deus me livre. Eu tava completamente travada, fechada mesmo. Minha mãe não, e minha mãe sabia, né, dessa resistência minha. Ela, não, tia Marta, não tá... E não adianta tentar, não. E ela olhou assim, ela vai casar? Minha mãe, mesmo, tia Marta? Sim, de 17 de novembro. 17. E aí ela falou assim, ela vai casar? Minha mãe, amém.
Eu cheguei em casa, ela repetiu as mesmas palavras. E eu, ô Senhor, é o Senhor que tá falando? Ok, mas, né? Amém. Fevereiro. E aí veio o Dia dos Namorados, eu vendo aqui tanto de foto no Instagram, aquela coisa. Nossa, que bad. Bateu. Bateu a bad. Falei, Senhor, eu quero ficar sozinha, mas Agora eu não. quero. Acho que eu quero, sei lá, Deus. Aí acho que é a hora que Deus fala assim, então vem cá, vamos sentar aqui. Porque primeiro eu preciso te moldar. Porque do jeito que você tá, não adianta a pessoa tá pronta pra você e você não tá pronta pra pessoa. Você, nessa arrogância que você tá, nesse tupete, Baixa a bola aí. baixa a bola aí, meu bem. Vamos não, vamos ser tratada primeiro. Porque, como se diz, né, não tem como. E aí, em agosto, essa tia minha voltou. Tem muitas pessoas que às vezes não acreditam, mas eu creio que Deus usa pessoas, situações, o que ele quiser usar pra, como diz, a palavra dele ser dita, enfim. E ela falou de novo as mesmas palavras. Ela falou assim, Vanessa, Deus manda te falar. Você vai casar. E não vai demorar. E outra, tá debaixo do seu nariz. Eu falei, que é isso? Tô cega. Fala, Senhor. Tá parecendo as dicas do PAcast, não? Vai. Pra descobrir quem que é os convidados. É mais óbvio do que você imagina. Eu falei, não. Eu falei, debaixo do meu nariz. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Eu falei, só tá cega, senhor. Desenha aqui, porque a irmã aqui não tá conseguindo discernir o negócio. E aí eu peguei. E aí eu e o João, a gente já se conhecia. Eu conheço o João tem 14, 15, 16 anos. Que quando eu trabalhava no escritório da seguradora, ele trabalhava do outro lado e me mandava as cargas, tudo certinho, e eu fazia o seguro. Então eu conheço ele desde essa época. E quando eu divorciei, a gente aproximou no sentido, assim, de conversar mais e tal. E aí ele começou, né, chavecar, aquela coisa. Vanessa, vamos tentar e tal. Eu falei assim, Joãozinho, nós somos amigos. Como que faz? Se não der certo, eu vou perder sua amizade. Como que vai ser? Falei, não quero. E aquela coisa, né, eu sou de dentro da igreja, né, eu sou cristã. E eu sempre tive aquela, assim, de não dá certo, né? Tem gente que aceita, mas eu sempre tive isso comigo. Eu quero uma pessoa para ladear comigo, para sentar comigo, assistir um culto comigo. Então eu quero isso. Eu falo, ainda tem essa questão. Não, mas e tal, que é papo, né? De conquista. Enfim. E aí nós começamos a namorar, relacionar e tudo. E eu vejo que foi direção de Deus em todos os sentidos. Só que o primeiro mês foi uma maravilha. E aí ele procurou quem no desespero? Quem ele mais odiava? Meu pastor. Que inclusive é meu primo. E aí ele procurou, pediu um suporte, pediu um socorro, pediu um refúgio, porque ele chegou no fundo do poço, literalmente. Ele chegou num estado da vida dele que tava tudo fora do lugar. E aí ele desligou o telefone, o Rev me liga. Ele é reverendo. Vanessa, de bem quem me ligou? Eu quem? Ele, o João. Eu falei, o João? Ele, o João. Eu também fiquei assustado, porque ele não gostava de ninguém lá de casa. E ele falou assim, olha, se você não se importar, eu vou ajudar ele. Eu preciso ajudar ele. Porque ele é uma pessoa excelente. Ele só falta Deus na vida dele. E aí foi. Ele foi num culto, foi no outro, e eu vendo aquele negócio, sei não. Falei, não cola não, hein? Cola não, hein? E aí um dia Deus falou assim, olha, você me pediu tanto. Por que você tá desse jeito? E aí a gente teve uma reatação. Existe essa palavra? Nós reatamos. Reataram. Mas a volta foi muito complicada. Foi muito difícil, não foi um mar de rosas. Porque aí, na minha cabeça, eu tinha que vingar ele. Falei, agora eu vou fazer pagar tudo que fez comigo. Não, na mesma... Olha pra você ver a cabeça. E ele sentia isso. Ele falou assim, você tá assim porque você sabe que eu tô correndo atrás. E eu... isso mesmo, sei que tem que mudar, sei que tem que correr. Meu Deus do céu. Arrogância, velho. E aí um dia o sinalzinho fala assim, filha, que é isso? Querida. Você me pediu tanto. Só que é porque eu achei que tinha que ser do meu jeito, não era do meu jeito. E aí veio essa reestruturação. Eu falo que a conversão do João não é pra ele. A conversão do João é um testemunho pra cidade. É do quanto, você teve muita fé, você orou muito, orei muito de madrugada. Mas é o quanto Deus é poderoso. O quanto Deus, ele ainda é Deus. Quando ele quer, querido. Não tem jeito, não adianta. E essa tia minha já tinha falado. Só que, diante de tanta coisa, bebedeira, aquela loucura, eu falei, o João converter? Que isso? Essa história se fecha hoje, que tá aí na hora esse episódio, né? Olha pra você ver.
um casório aí que já deve ter acontecido, né, gente? Porque a gente tá aqui conversando numa gravação. Sim, e aí nós reatamos, foi difícil essa volta, questão da confiança de novo. Isso foi um aprendizado pra mim, porque eu tive que aprender a ser o quê? Uma mulher. Porque eu sempre fui alfa em tudo. Então, Vanessa, você é submissa e tal, alguma coisa? Sim, a gente pode ser, porque submissa é o quê? É você estar sob uma missão. Não tem como você ser submissa para quem não tem uma missão. E eu vejo muito isso no João, na questão, deixa que eu resolvo. Então, a mulher nossa, ela faz tudo. Tem uma pessoa aqui do lado, né? Eu consigo te ajudar, eu tô aqui. E ele falou para mim, falou assim, olha, eu sei que você consegue. Ele fala muito para mim, eu sei que você consegue sozinha. Eu sei que você dá conta, mas se precisar, eu tô aqui. Isso pra mulher ter uma base assim É uma parceria. é uma parceria. E aí isso nos aproximou muito, né, em relação da clínica, né, dos containers. Então hoje assim realmente uma parceria. Então a gente trabalha literalmente junto. No trabalho, na vida. Muito. Dá certo com a Sara. Isso é muito importante. Demais. É até engraçado. Eu falo com os dois, eu falo assim, meu Deus do céu, como é que pode? E aí, outra curiosidade, só pra gente finalizar. A minha mãe sempre falou, né? Quando eu divorciei e tudo. E eu nunca tinha namorado. Namorar, não. Tinha um contatinho aqui, outro ali, mas namorar mesmo, não tinha namorado. Não tinha apresentado ninguém pra Sara. E minha mãe falava assim, a minha oração é que a pessoa ame primeiro a Sara antes de amar você. E foi assim. Que a Sara chegava lá no container, já sei. Então, assim, ele ama criança, né? Então, tá encaminhando as coisas. As coisas aconteceram, a cetinada ali rindo no fundo. Vanessa, infelizmente nós temos que fechar nosso bate-papo. Né? Tem muito assunto, daria pra fazer parte 2, 3, mas o nosso tempo tá se esgotando. Então, pra fechar, quero te desejar muita felicidade. Obrigada. Nesse novo ciclo que tá começando, né? Mandar um abraço pro Joãozinho também, né? Um parceiro que eu admiro muito, não só pelo PHcast, mas pelos empreendimentos, pela forma que vocês trabalham, o cuidado com as pessoas, e eu acho que isso é muito importante. Sim. E te agradecer por ter vindo aqui, Obrigada. por ter dividido com a gente sua história. Agradecer a Sara pelo carinho, mandar um beijo para ela também. Eu quero que você deixe uma mensagem final, né? O que você quiser falar, estamos aí para te ouvir. Isso. Eu quem agradeço, eu sempre te falei isso, eu nunca esqueço de um dia, no seu aniversário. Foi que eu te mandei um áudio? Eu falei, PH, o PHcast hoje ele faz parte da história de São Gotardo. E você não imagina a forma como Deus te usa. Você não imagina que as histórias que são contadas aqui, eu nunca esqueço da AD. A pessoa tava ali querendo tirar a vida, né? Assistiu o episódio e... Então, assim, não para. Não pare. E eu agradeço o carinho. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem qualquer coisa. Vocês sabem onde me encontrar. Se eu não estiver no container, na clínica, né? Hoje eu dedico o tempo praticamente completo para a clínica. Já tive a passagem ali de sair do hospital. E espero ter contribuído. E estou aqui, né? Que antes de tudo, como se diz, antes da enfermeira, antes da mãe, tem a Vanessa. Né? É o que eu sempre falo no meu Instagram. Tem a parte profissional, a parte ética, a parte estrutural. Mas tem a Vanessa ali. E é essa aqui. Desse jeito. Lindíssima. Gente, a gente chega lá e o negócio é diferente, viu? É drink, é gritos, é conversa, é quase uma terapia. A sessão. Vou marcar a sessão com ela pro próximo dia, assim, pegar, mas só meia hora não dá, nós conversamos muito. Foi mesmo. Não dá. O procedimento que é de 30 minutos virou 1 hora. Mas muito obrigado por ter vindo, tá, Vanessa? Que Deus ilumine você, sua vida, do João, da Sara, de todos ao seu redor. Sucesso na vida pessoal e profissional. Foi ótimo. Amém. Obrigada. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do PHcast. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo episódio. 2, 3.